Clubes da FIFA, PSG desce para o campo de ataque na meia esquerda, pode pintar o quarto gol, chegou Mayulu, bateu em cima da marcação, e na sequência falta de ataque dentro da grande área, na meia direita quase o quarto do PSG do Vale. É porque o Oblak evita o que poderia ser aí sim um vexame, né? Porque um 4-0 no jogo de estreia, numa Copa do Mundo de Clubes não é legal não, ele faz uma boa defesa ali, a queima-roupa, depois a arbitragem acaba parando tudo por ali. 3-0 Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, começa bem a Copa do Mundo, 3-0 para cima do Atlético. Lembrando para você que daqui a pouco o Ricardo Capriotti também vai assumir, vai trazer todo o pré-jogo de Palmeiras e Porto, toda expectativa, calma, torcedor do Verdão, e o VAR, hein? Ó, o VAR aí, onde é que eles viram possível pênalti do VAR? Acho que foi nesse enrosco todo aí na grande área, porque teve uma bola, possibilidade de bola na mão, né? Isso, exatamente. Na sequência do lance ali que o Oblak faz a defesa, é que eu fiquei com a impressão que o jogador estava até com os braços para trás ali, recolhido, mas vamos aguardar aí se a arbitragem pode marcar um pênalti para o Paris Saint-Germain, viu, Martelli? E parece que, ó, vamos ver, ele vai lá pro centro do campo, a princípio acho que vai anunciar a decisão, vamos ver se ele vai pro VAR. E o Simeone tá falando, ó, já acabou, cara. Atlético de Madrid com a mesma, mas é saldo de gols, né? Vamos ver a decisão do juiz. Svan Kovacs, o que você vai fazer, seu juiz? Acho que ele vai provar, hein? Tá caminhando em direção à beira do campo, mas ele não faz o sinal. Ele é meio preguiçoso para fazer assim. Agora fez sinal. Vai provar o juiz. Romeno Svan Kovacs. Possível pênalti para o Paris Saint-Germain. Num braço aberto, me parece o que é o Norman ali na jogada? Isso. E aí, Zaidan? Estou até revendo aqui, ele está com a mão direita muito levantada, né? Levanta as duas mãos, depois até ele coloca as mãos no peito, como quem diz, bateu aqui, foi uma bolada, mas foi pênalti, hein, Martelli? A decisão do árbitro, vamos lá, ó, que motivação, hein? Ele não sabe fazer o sinal do retângulo, ele faz sinal do círculo, cara. Você viu, Zaidan? E ele não aponta o que ele decidiu, né, cara? Ó, ele tá anunciando que vai ser pênalti, tá, gente? Ó, pênalti, foi o toque de mão. Pênalti pro Paris Saint-Germain. Gostei, viu, Svan Kovacs? O sinal do círculo do VAR. Árbitro romeno que apitou a final da Champions League. Inclusive, tá bem, goleada, né? Também do Paris Saint-Germain. Ele atrai goleadas pro Paris Saint-Germain. Será que lá os caras falam disso, tipo, como é que é o juiz junto com o time? Sim, o Klaus, né? Cuidado, Klaus palmeirense. Menos de uma hora o Palmeiras entra em campo contra o Porto, tá escalado e definido. É o Kovacs com o PSG, que é isso, gente. Olha lá. Foi bem na arbitragem o juiz, né? Enfim, quase esqueceu que tinha dado um amarelo pro Lenglet, lembrou, foi lá e expulsou. Vamos ver quem vai pegar a bola. Quem é que vai pegar a bola aí, do Vale? Lee. É o Lee, né? Isso. Vai Lee pra bola. Com isso, 50, quase 51. O Paris Saint-Germain pode fazer uma goleada para cima do Atlético de Madrid. 3-0, já está vencendo o jogo. Mayulu, Fabiano Ruiz e Vitinha marcaram. O canhoto Lee para a bola autorizado. Lee partiu na bola, bateu. Gol do Paris Saint-Germain. Lee, no finzinho do jogo, pênalti sofrido no chute do Mayulu nas mãos de Norman. Lee tinha acabado de entrar, gostei da atitude do PSG. Deram a bola pro Lee. Lee vai pra bola, perna esquerda, desloca o Oblak. Oblak pro lado esquerdo. Lee bate a meia altura, no centro, um pouco puxado pra direita. Na marca dos 51 minutos jogados deste segundo tempo. É goleada. Tá aí o campeão da Champions League. Tá aí a supremacia do pai da Europa até o momento. Paris Saint-Germain 4. Atlético de Madrid 0 do Vale. Sul-coreano, 24 anos, Lee Kang-in, marca de pênalti, 7 gols na temporada, o primeiro dele no Mundial, só deslocando o Oblak. Para fechar a conta, goleada no primeiro confronto entre europeus nessa Copa do Mundo de Clubes. Sobra o Paris Saint-Germain, atual campeão do continente. 4-0 para cima do Atlético, Martelli. Kovacs aproveita, ergue o braço, termina o jogo na Califórnia, termina o jogo em goleada para o Paris Saint-Germain.
4-0 no Atlético de Madrid. Ok, valeu Pedro Martelli, Paulo do Vale, grande dupla, hein? Grande narração aí. O jovem Pedro do Vale e o nosso querido Paulinho do Vale, né? O Pedro Martelli, né? E o Paulinho do Vale, que saiu de Campinas para brilhar na Band de São Paulo. Meus amigos, é o seguinte, vamos começar o Concentração porque às 19 tem jogo no Brinco, Guarani Itabaiana pela Série C, hein? E já a escalação do Bugre com Breno Peretta, 18-4. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito boa noite, 18:06, Concentração rapidinho hoje, 19 no Brinco, Guarani Itabaiana, sequência da Série C do Brasileiro. E atenção, urgente Brinco de Ouro, Bugre escalado, hein? E ele está de volta. 12 anos depois, ele está de volta. Quem diria, naquele 1º de dezembro de 2013, a despedida do repórter Breno Peretta, que foi para a IPTV, acho que é de Minas, né? Deu suas andadas e tal, e hoje retorna ao microfone Bandeirantes, hein? E já começa com tudo na escalação, não esmoreça. Alô, Breno Peretta, um abraço, seja bem-vindo, boa noite, meu amigo. Grande abraço pra você, boa noite pro torcedor bugrino ligado no futebol aqui da Bandeirantes, prazer enorme falar com você, fazer parte da equipe do Batista, viu, Edu? Já com o Guarani definido e escalado pelo técnico Marcelo Fernandes, e a expectativa durante a semana de 3 novidades dos 3 contratados acabou se concretizando, porque o Cicinho vai na lateral direita, confirmado, Diego Torres no meio-campo e o Bruno Santos lá na frente. Guarani definido com Andrei 1, Cicinho lateral direito 2, Rafael e Alan Santos os 2 zagueiros 3 e 4 e o Emerson lateral esquerdo meia dúzia. No meio campo, Natan 5, Caio Melo 8, Isaac 7, Diego Torres número 10 e lá na frente o Rafael Bilu 11 e o Bruno Santos número 9, Edu. Então, por gentileza, antes do banco, repita o Bugre escalado, Breno Peretta. Andrei 1, Cicinho 2, Rafael 3, Alan Santos 4, Emerson meia dúzia, Natan 5, Caio Melo 8, Isaac 7, Diego Torres 10, na frente Rafael Bilu 11 e Bruno Santos número 9, Edu. Agora o banco, deixa eu ver, você fala também se tem contratado, recém-contratado no banco. Vamos lá, Peretta. Eu vou passar aqui, Edu, eu nem conferi quais são os contratados no banco, mas já vou passar o banco, Edu. Emerson Júnior, 12, JP Galvão, 22, Lucas Rafael, 13, Diogo Silva, 14, Vitinho, 16,
Kelvin, número 15, Matheus Sarará, 18, 20 para Giovani, 21, Cauã Jesus, Mirandinha, 17, Luiz Miguel, número 23 e o Denis Júnior com a 19, Edu. Eu tenho pelo menos 3 novidades, tá? Que foram contratação do banco. O Vitinho, que é lateral esquerdo, tem o Kelvin veio do Juventude, disseram que treinando muito bem, Kelvin. Tem também o Mirandinha. Os demais eu acho que já estavam aqui, mas eu vou conferir direitinho, viu? O Cauã Jesus, Edu. Cauã Jesus? É verdade, Cauã. Cauã então... Jesus, atacante. Verdade, ele veio do São Bernardo. Exatamente. Então, deixa eu ver. Tem 4, então, no banco, né? Quer dizer, estreia 3. 4 dos novos do banco, estreiam 3, ou seja, 7 dos 9 contratados, Edu. Muito bem. Ô, Breno, por acaso Itabaiana saiu, não? Ainda não, viu, Edu? Não tem importância. Deixa eu verificar de novo aqui, ó. Saiu agora, viu, Edu? Acabou de sair. Mas tá certinho, tá na escalação, tá na posição, é por alfabético ou numérica? Às vezes é... Eu acho que não, viu, Edu? Quer que eu passe? Vamos lá, tem o hino do Itabaiana? Atenção técnica, Gabriel Ribeiro, até esqueci falando dos meninos aqui, hein? Gabriel Ribeiro na técnica, Lucas Pessoa, o YouTuberman, comando do Gil Kleber, e aí, no brinco, o incrível Gilberto Sufi, olha o Itabaiana. É de Sergipe, foi vice-campeão de Sergipe, o Itabaiana, agora 2025, estreia do Gilson Kleina. Oi, Breno, manda! Exatamente, Edu, estreia de Gilson Kleina, o Itabaiana, que é lá de Sergipe, com Jefferson, goleiro número 1, Pedro Belém, número 13, Betão, camisa 3, 25, Gustavo Fagundes. O número meia dúzia é o Kevin, com K. O 7 é o Copete, capitão do time. Número 8, Gabriel Henrique. O 20 é o Fabrício Oia. E o 23, Elimar. Número 9, João Vitor. E o 26 é o Leilson. Imagino que esteja na ordem certa, Edu. Esse Copete, é Copete, né? Copete, C-O-P-P-E-T-T-I. Qual é o número da camisa dele? Tem aí? O Copete é camisa número 7, Edu. Ele jogou no Guarani em 2015. Exatamente. Carlos Copete fez 14 jogos, jogou pouquinho, Copete, né? Não dá pra lembrar direito, mas jogou em 2015. Muito bem. Tanta gente que já passou aqui, né, Edu? Nossa senhora. Mas sempre tem, né? Sempre tem. E o banco aí do Itabaiana, Breno, tá fácil aí? O banco tá fácil, Edu. Léo, 12. Chiquinho, número 2. Cal, número 15. Robinho, 16. David, 18. Gustavo Cresce, 19. Fredson, 21. Cauã, 22. Vinícius Locatelli, 29. E Jackson, número 30. Esse Vinícius Locatelli jogou na Ponte em 2021, fez 34 jogos. E o Gilson Kleina, né? Já conhecido da gente também. Ele entrou no lugar, a estreia do Kleina, né? No lugar do Cavalo, é isso? Exatamente, estreia do Kleina. Ele chegou no dia 5 desse mês. Teve poucos treinamentos, entrou no lugar do Roberto Cavalo e assume hoje a estreia do Gilson Kleina, justamente aqui em Campinas e contra o Guarani, né, Edu? É a 15ª vez que Gilson Kleina enfrenta o Guarani, nos derbys, como técnico do Criciúma, Duque de Caxias, do Palmeiras e outros aí. 15ª vez que ele vai enfrentar o Guarani. Da última vez que ele veio foi num derby, né? E aí perdeu 3-0 e foi demitido por Marco Ebelim, logo após o derby do dia 19 de fevereiro de 2022. Bom, ô Breno, então beleza. O apito, quem apita, atenção, Gabriel Ribeiro. Peraí que eu vou pegar aqui, Edu, tá na mão já, viu? O árbitro do jogo, ele é de Rondônia, o Angleison Marcos Vieira Monteiro, de Rondônia, o trio é de Rondônia. Assistente 1, Márcia Bezerra Lopes Caetano, assistente 2, o Adenilson de Souza Barros e o quarto árbitro, que é de São Paulo, o Hermínio Henrique Cundalden. É Dalden, viu, Edu? Muito bem. Olha, seja bem-vindo, Breno. Daqui a pouco você participa, Breno. Segura, muito obrigado, Edu. Seja bem-vindo. Grande Breno. Seja muito feliz. E nosso grande amigo, com muito carinho, Breno Beretta. Amigo CH, um grande abraço, boa noite. Primeira pergunta, você anotou a escalação, CH?
Claro, Edu. Boa tarde a todos, um grande abraço, uma ótima estreia aí, ou reestreia para o Breno Beretta, que tem muita competência. Edu, anotei tudo direitinho, banco de reservas, arbitragem, classificação, tá tudo no papel, Edu. Então você vai dar a sua opinião, o que achou, e também vai falar por compartimento, como é que é lateral, como é que é a zaga, como é meio de campo, que agora não sei que tem, porque faz a dobrada pela esquerda, porque faz pela direita, porque quando tá com a bola ele é assim, quando não tá é assado, credo, vai CH! É a modernidade, Edu, você tem que se acostumar, não tem jeito. Bom, o André é o goleiro, né, você sabe. O Cicinho é o lateral direito. Mas faz meia também. Mais ofensivo, bom de bola, experiente. A dupla de zaga é o Rafael e o Alan Santos. E o Emerson Barbosa é o lateral esquerdo, ok? Sim. Anotei, ok? Perfeito, bateu. Ok. Natan, primeiro volante, Edu. Primeiro, isso que eu queria saber. É um desespero. Primeiro. Ok. Caio Melo é o meia, né? O segundo volante, o meia de mais chegada à frente. Segundo barra meia. Vai começar já o furdunço. Tá, anotei, ok. E o Diego Torres, que tem tudo na teoria para ser o chefe da companhia, né? É o meia habilidoso, esse é o 10, né? O 10 ponta de lança, o cara que vai alimentar o Brunão e companhia na frente. Mas não vai voltar, né? Esse não volta. Ele é só para armar, eu vim, cheguei, o salário é bom, maior do elenco, mas eu não vou voltar. Certo, CH? A recomposição no ataque, Edu, vai ficar por conta. O Isaac tem empresário bom, Edu. Tem. Ele não sai do time, cara. Apesar que ele jogou bem na última partida. Vamos ser correto aqui. É isso baseado aí. No último o Isaac jogo... do lado... Desculpa, vai. O Isaac do lado esquerdo, ok? O Brunão centralizado, pivôzão lá na frente, e o Rafael Bilu do lado direito. Eu acho que é mais ou menos por ali, a não ser que o professor Marcelo Fernandes, ao longo da semana, tenha trazido aí alguma novidade tática, porque no último jogo, você lembra, contra o Retrô, que ele veio cheio de 9 horas, mas ganhou o jogo fora de casa, e foi muito bem. Eu acho que hoje o Guarani vai mais tradicional, Edu. Eu tô marcando aqui, me ajuda aqui. Vai estrear então o Cicinho. Deixa eu ver a idade, tá? Sim. Lateral número 2, Cicinho. Eu tinha um papel aqui, tinha os contratados aqui, achei. Bom, o Cicinho tá com 36 anos. Disputou o Paulista pelo Noroeste, né? Cicinho. Quem que. Deixa eu ver, lançando Diego Torres, meia. O argentino. Quantos anos ele tem? 34. Estava no Vila Nova. Esse já é conhecido, Diego Torres, rodado e tal, experiente. Bruno Santos, número 9. São 3 estreias. Atacante, bem recomendado, 28 anos, Bruno Santos, veio do Volta Redonda. Ele foi campeão da Série C, CH, pelo Volta Redonda. Deixa eu ver o que mais aqui. Contrato até final da Série C. Fez 20 jogos esse ano e marcou 3 gols pelo Volta Redonda. Quem estava jogando esse ano também, o Diego Torres, viu? Esse argentino aí, ele tava na reserva os últimos jogos, mas ele vinha jogando. No Vila Nova, aliás, esse ano passado, o Diego Torres, ele vem jogando, né? Bom, e o goleiro Andrei, em CH? Nos últimos jogos, ele melhorou um pouco, tá um pouco mais de firmeza, já ganhou a tarja de capitão. O que você acha, hein, CH? Melhorou. Eu continuo não confiando no trabalho dele, não é? Eu continuo com a mesma opinião, mas eu não posso deixar de registrar a melhora do goleiro. Agora, tem uma razão, o todo organizando mais, o goleiro também vai melhorar, a dupla de zaga também vai melhorar. Agora eu confesso, Edu, o Andrei é um goleiro que eu tenho um pé atrás, tá indo bem, eu torço para que continue assim, mas não é um goleiro da minha preferência não, Edu. E público no brinco, hein? Breno Beretta vasculhando o brinco pra lá e pra cá. Será que o tobogã está aberto? Hoje Breno? Não tá aberto, viu, Edu? O tobogã tá fechado hoje. Ainda tem pouca gente por aqui, viu, Edu? As pessoas estão chegando, olha, embaixo do tobogã, eu acho que nesse momento é o lugar que tem mais torcedores. Na Vitalícia tem um pouco também. Eu acho que não tem mais do que 1.000 pessoas nesse momento aqui no brinco, viu, Edu? Você tá brincando. Bom, também que é tem 9 pouca horas, gente, tem pouca gente.
Tá cedo ainda, o pessoal deixa pra última hora, né, Edu? E o jogo, e amanhã tem o Paulista aí no Brinco, né? Amanhã tem Paulista de Jundiaí aqui no Brinco, estreia do Guarani na Copa Paulista às 7h, Edu. Eu acho que quem quiser comprar o ingresso pra amanhã pode, né? Eu vou verificar essa informação, eu já passo, viu, Edu? Porque ideia tá barato também, eu acho que deve ser R$10, não sei, com a camisa do Guarani R$10, Copa Paulista, estreia do Guarani amanhã, Guarani e Paulista de Jundiaí. É 19 horas, né, Breno? 19 horas e pro Guarani, se for campeão dessa competição, vale a participação da Copa do Brasil do ano que vem, né, Edu? O grupo é Guarani, Paulista, São Bento, Primavera, Rio Branco e o 15 de Piracicaba. Grupo difícil, hein, Edu? Tem muita rivalidade, né? Você vê, Jundiaí, Sorocaba, Indaiatuba, Americana, Piracicaba. E é turno e retorno, 2 se classificam. Aliás, 4 se classificam. Pô, Breno, brincadeira, hein? De 6. E é muito time, Edu, que não tem calendário no segundo semestre, que fica focado só na Copa Paulista, né? Vale ouro, né? A Copa Vale Ouro é mais meninada, né? E aí na segunda fase já é mata-mata, viu, Breno? Aí pra ir pra frente. O campeonato é rápido, a Copa termina dia 12 de outubro, tá? Breno, deixa eu dar uma faturada aqui. Você depois vem com mais informações, tá bom, Breno? Tá combinado, Edu. Tá frio, Breno? Tá frio, eu tô com 3 agasalhos, Edu. E colocou o jornal no sapato também, né? Porque não é fácil, 2 não. meias. Tá bom, 18h20, eu volto rapidinho. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Concentração. Muito bem, tá aí a Leila Pereira dando entrevista, né? Daqui a pouco o jogo do Palmeiras lá pelo Mundial contra o Porto, Estados Unidos, né? Ela tem 2 casas lá, viu, Luquinha? Ela tem 2 casas nos Estados Unidos, né? Ela pegou o avião dela, colocou o time dentro, vambora! Enquanto vocês treinam, eu fico na minha casa e tal, passeio e volto no jogo, hein? Quero tudo certo, hein? Vai brincar com ela pra você ver. Ô, sou Greg Zorzinho, um abraço ao senhor, viu? Boa noite, viu? Seja bem-vindo, viu, Greg? O senhor tá bem? Tudo bem, Edu, e você? Um abraço pra você aí. Outro. Um abraço ao Breno. Deixa eu dar as boas-vindas ao Breno, né? Um abraço pra você, viu, Breno? Prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Greg? É você e o CH, obrigado pelas palavras, um prazer estar com vocês aqui na Rádio Bandeirantes também. Seja bem-vindo, meu amigo. Opa, você sabe que aqui só tem louco, mas mesmo assim, seja bem-vindo. Um abraço. Viu, Edu? E aí, Greg? Uma boa noite, viu? Boa noite, tudo boa bem, noite. né, aí, né? Como é que tá frio aí no estúdio aí, Edu? Aqui o ar-condicionado, né? Né? O ar-condicionado aqui a temperatura é a mesma o ano inteiro. Né? Você sabe que às vezes... Às vezes eu participo aí na hora do almoço com o CH aí na nossa área, eu fico quase congelado. Eu vou lá pro programa Os Donos da Bola na TV. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, não é fácil não.
Mas enfim, tá bem frio aqui, Hortolândia também faz frio, tá tudo certo. E o Guarani tá escalado, hein, Edu? Então repita aí suas considerações, ô Gleger, por favor. Vamos lá então, vamos repetir aqui, ó. Guarani de Andrei, Cicinho, Rafael, Alan Santos e Emerson. Natan, Caio Melo, Diego Torres. Olha ele aí, hein? Na frente, Isaac, Rafael Bilu e Bruno Santos, o famoso Brunão. Edu, eu falava sobre isso durante toda a semana no programa da televisão, né? Sobre, como é que vai fazer o Marcelo? Vai manter o Sarará lá como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo para adiantar um pouco mais os laterais? Vai manter o Isaac e o Bilu, quem sai para jogar ao lado do Brunão? Enfim, as conjecturas, né, para esse jogo, até porque o Guarani está recebendo aí alguns reforços interessantes. E ele faz o quê, Edu? Ele vai no trivial, né? Naquilo que todo mundo vem fazendo, que é o 4-3-3, 2 volantes, o meia de Diego Torres, e na frente, Isaac. E olha que a gente sempre vem cobrando, né? O Isaac aberto. O Isaac tem que jogar aberto. É um jogador lá pelo lado esquerdo, deu muito certo naquela outra passagem aqui pelo Guarani. E agora, aparentemente, deve vir o Isaac de um lado, Rafael Bilu do outro e o Brunão centralizado. Eu acho que é por aí mesmo. Acho que tá certo o Marcelo. Traz um pouco mais de experiência. O Isaac foi muito bem no último jogo, né? Inclusive eleito o craque do jogo naquele jogo. Por mim, pelo CH também estávamos juntos na transmissão. E ele mantém o Isaac ao lado do Bilu, com o Brunão ali por dentro, que é um jogador, Edu, que a bola sobrou ali, ele vai botar para dentro. Um jogador de qualidade. Eu vi aí algumas partidas do Bruno. É um jogador diferenciado, um jogador diferente daquilo que tinha o Guarani, por exemplo. Né? A gente viu a dificuldade do Guarani, que era para fazer um gol. E, de repente, lá no Pernambuco, aparece o Isaac como um falso 9, para jogar ele e Bilu na frente. Dá muito certo, o Guarani vence o jogo, e o Isaac é um dos destaques da partida. Então tá aí, ó. Mantém o Isaac, tem também uma certa experiência. Agora, eu queria falar o seguinte, 2 peças que, para mim, serão fundamentais nessa nova retomada, digamos assim, do Guarani depois da abertura da janela. Se chama Cicinho, que é o lateral direito, e Diego Torres. Para mim, 2 jogadores realmente diferenciados e que vão elevar, sem dúvida nenhuma, o nível técnico da equipe do Guarani. E não dá para dizer, viu, Edu? O Guarani então quer dizer que vai golear hoje, Gleg. Não é assim. Os caras estão chegando agora, né? Calma, o torcedor tem que ter um pouco de calma, mas eu não tenho dúvida de que antes eu estava dizendo que o Guarani ia brigar para não cair. Depois da chegada desses jogadores, viu, Edu? Eu acho que o Guarani briga para estar entre os 8 lá no final dessa primeira fase. Olha, e hoje nós tivemos na Série C 2 jogos, né? Lá em Londrina 2, Figueirense 1, hein? Vitória do Londrina, o Roger estreou como técnico do Londrina, Roger Silva, ex-atacante da Ponte, passou pelo Guarani em 2010 também, estava no Atlético, né? E Brusque 0, Tombense 0. Ontem o Caxias de virada ganhou lá em João Pessoa, na casa do Botafogo, Botafogo 1, Caxias 2. Caxias ultrapassou a Ponte, tivemos Anápolis 0, Retrô 0, Ituano 1, São Bernardo 1, Ponte 0, ABC 0. Então, em primeiro, Caxias está com 18, em segundo, Ponte 17, em terceiro, Londrina 16, em quarto, Brusque com 15, em quinto, Ipiranga 13, em sexto, CSA com 13, em sétimo, Maringá 13, oitavo, Ituano 13, em nono, Floresta com 12, décimo, São Bernardo com 12, 11º, Tombense 11, 12º, ABC com 10, 13º, Náutico com 9, 14º, Botafogo com 9, 15º, Figueirense 9, Guarani 16º com 8, e depois os 4 últimos, Retrô 8, Itabaiana 7, Confiança 7, Anápolis 7. Bom, quem que falta jogar aqui? Hoje tem, no mesmo horário do Guarani, tem Ipiranga e Confiança, e amanhã tem CSA e Floresta, Náutico e Maringá. 1, 2, 3, 4, faltam 8 clubes que vão jogar ainda para todo mundo ficar com 9 jogos. É a 9ª rodada, tá? Guarani vencendo de 9 vai para 11. Então ele ultrapassa o Figueirense, isso é certo. Figueirense já jogou? Já jogou. Figueirense já jogou e perdeu. Botafogo da Paraíba já jogou e perdeu. O Náutico vai jogar. O ABC já jogou.
Tombense também já jogou 11, né? Então, olha, o Guarani vencendo, pelo menos o Figueirense ultrapassa, Botafogo da Paraíba ultrapassa, o ABC também ultrapassa, o Tombense, aí tem que ver, né? Dá 11-11, vitória 2-2, aí tem que ver o saldo. O Tombense está 0 de saldo e o Guarani tem -2. Mas, então tem que ver o placar do Guarani para saber se... Bom, pelo menos 2 ultrapassa, aliás 3, hein? Se o Guarani vencer 3, ele ultrapassa, tá bom? Olha, os próximos jogos do Guarani, o Guarani tem mais jogos em casa para fazer, viu, Gleger? Gleger, CH e Breno Beretta, é o Batista que vai narrar, hein? Então, Itabaiana hoje, jogos no Brinco, Itabaiana, CSA, Ituano, Náutico, Ipiranga e Confiança. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 jogos no Brinco. O derby vai ser no Majestoso, então são 7 jogos em Campinas. Fora, o Guarani tem Londrina, Anápolis, ABC e Tombense. Só 4 jogos fora de Campinas. O Londrina, Anápolis, ABC e Tombense. Então, depois de hoje, vão faltar 10 rodadas, 8 se classificam. Depois, na segunda fase, 4 grupos, 2 grupos de 4, perdão. 2 grupos de 4, e aí turno e retorno dentro do mesmo grupo e 2 de cada sobem. Sendo que o primeiro de cada depois, os 2, né? O primeiro de um grupo, o primeiro de outro, fazem a final aí do Brasileiro da Série C. Muito bem, agora 18h30. Alô, repórter Breno Beretta, voltando a Bandeirantes depois de 12 anos. Breno, alô, Breno, você me ouve, Breno? Te ouço, Edu, perfeitamente. Os dois times estão no processo de aquecimento aqui no gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa, Edu. E o Abimael Costa manda um grande abraço a você, feliz retorno, grande amigo nosso aqui, o Abimael. Um abraço pra ele, Edu. Muito bem, então repita o bugre escalado, Breno Beretta. Guarani definido escalado, Andrei o goleiro número 1, Cicinho lateral direito número 2, Rafael camisa 3 ao lado do Alan Santos, que é o capitão do time número 4, o Emerson meia dúzia, lateral esquerdo. No meio campo, Natan com a 5, Caio Melo com a 8, Isaac com a 7 e Diego Torres número 10. Na frente, o técnico Marcelo Fernandes coloca Rafael Bilu com a camisa 11 e Bruno Santos, número 9, Edu. Bom, estreando então é Cicinho, Diego Torres e Bruno Santos, Edu. E o banco, Breno? O banco do Guarani tem Emerson Júnior, 12, JP Galvão, 22, Lucas Rafael, número 13, Diogo Silva, 14, Vitinho, 16, Kelvin, número 5, Matheus Sarará, 18, Giovani com a 20, Cauã Jesus com a 21, Mirandinha com a 17, Luiz Miguel, 23 e Denis Júnior, número 19, Edu. Então são 3 estreias no banco, tem mais 4 que chegaram nesse intervalo aqui. Exato, Edu. Diogo Silva, Vitinho, Cauã Jesus e Mirandinha, os 4 que estão no banco. Eu acho que o Diogo Silva já estava. É Vitinho, Kelvin, Cauã, o Kelvin, o Cauã e o Mirandinha. Isso, Vitinho, Kelvin, Cauã, Jesus e Mirandinha. Isso, tem 4 no banco, certo? Exatamente. Bom jogo, Breno. Valeu, Edu, pra nós. Muito bem. Gente, é o seguinte, hein? O homem já tá preparado, hein? Cachecol, o Giba já colocou um cachecol no homem. Não, né? Galocha com jornal, que é frio, né? Não pode ficar constipado. Tem que cuidar do homem. Então, na sequência, o amigo Batista abre na Guarani Itabaiana. Chega de mimimi. Muitos dias de folga, muitos treinamentos e contratações. E chegaram e deram entrevista. E foi uma... Agora chega! Deixa a bola rolar pra ver como é que fica, hein? Como diz o amigo meu, deixa eu ver que fim vai dar esse treco aí. O amigo Batista narra, hein? E vamos acompanhar aqui Palmeiras e Porto. Quanto é que foi o jogo lá? Que você foi 10-0 pra quem? Você falou? O Bayern, como é que chama o time lá da Auckland? Time bom, hein? Pra marcar amistoso, hein? Pera aí, depois esse campeonato mundial. Deixa eu ver qual é o nome do time da Nova Zelândia. Deus do céu, deixa eu ver quanto é que foi o jogo aqui. Meu placarzão aqui também, falar pra você, viu? Copa Paulista não interessa. Tá aqui, Bayern de Munique 10. Auckland City da Nova Zelândia 0. E PSG 4, Atlético Madrid 0. Vocês estão de brincadeira, hein?
e até já! Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Jornada Esportiva Bandeirantes. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, Alô, alô, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Série C. Guarani e Itabaiana estarão medindo forças daqui a pouco. Partida marcada para as 19 horas aqui no gramado do Estádio Brinco de Ouro. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. Bandeirantes! Guarani atrás de uma grande vitória, vai enfrentar o Itabaiana e você vai acompanhar no FM 85,7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E a partir de agora, vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade. Falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Bola rolando daqui a pouco no gramado, o time do Guarani e Itabaiana também faz o trabalho de aquecimento. A bola vai rolar aqui na Bandeirantes para Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br.
Sicredi. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para sua vida financeira. Aroma das ervas, especiarias e temperos requentados. Acesse aromadazervas.com.br e desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambambam. Rápido intervalo e já as vozes que farão a grande jornada esportiva pra você. Futebol é com a Bandeirantes. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom de contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento de poupançapremiadasicredi.com.br. Já a bola rola, a partida marcada para 19 horas aqui no gramado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Gramado que já viu o título de 1978, Guarani campeão brasileiro da Série A em cima do Palmeiras. Vamos com as informações dos times para a jornada de hoje. E hoje, chegando com as informações do Guarani, Breno Beretta. Edu Pinheiro já fez a apresentação dentro do Concentração, mas agora dentro da jornada esportiva. Após 12 anos, é com grande alegria que recebemos novamente um profissional cuja trajetória deixou marcas profundas aqui na história do rádio de Campinas. Breno Beretta chegando no pedaço, vem, portanto, novamente para o time da Bandeirantes. Alô, Breno, um abraço para você, seja bem-vindo, grande abraço, boa noite. Alô, Batista, grande abraço para você, boa noite para todo mundo ligado aqui no Futebol da Bandeirantes. Um grande prazer que eu retorno ao microfone da Bandeirantes e hoje para falar do Guarani, né, que vem com 3 novidades das 9 contratações: Cicinho na lateral direita, Diego Torres no meio campo e Bruno Santos no ataque. 3 dos contratados para buscar a vitória dentro de casa e se manter fora da zona de rebaixamento. Informações do Itabaiana, diz aí, Breno. A principal estreia do técnico Gilson Kleina, que chegou no dia 5 desse mês e que busca a vitória para tentar fugir da zona de rebaixamento. O Itabaiana, que ficou 20 anos longe da Série C do Campeonato Brasileiro. E é claro que esse ano o principal objetivo é se manter na 3ª divisão, Batista. Na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço, boa noite. Boa noite, Batista. Um grande abraço a todos. Eu tô com uma expectativa muito grande. É mais torcida do expectativa
O time do Guarani está modificado, acho que entram 3 jogadores importantes. Ele mantém o Isaac, eu acredito que vai ser aberto pelo lado esquerdo, o resto está correto. Resta saber como é que o Guarani taticamente estará efetivamente escalado, qual vai ser o compromisso, a intensidade, mas eu gostei da escalação e acredito em vitória do Guarani. Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, o olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Dá para dizer que é um novo Guarani, com essas contratações novas, com essas estreias, jogadores de qualidade, jogadores que elevam o nível técnico da equipe. Agora, o torcedor não dá para acreditar que já vai resolver todos os problemas do Guarani. Não. Melhora, eleva o nível técnico, mas requer um pouco de paciência. Mas está aí um jogo em casa, contra um time que está com problema, que está com dificuldade, para que o Guarani possa engatar aí a segunda vitória consecutiva. Eu estou confiante. Eu acho que a entrada do Cicinho, do próprio Diego Torres, né, do Brunão, que é um centroavante diferenciado, eu acho que tem tudo para o Guarani conquistar os 3 pontos. E é isso, claro, Batista, que eu espero. Boa noite. Já a bola rola, partida marcada para 19 horas aqui no gramado do Brinco de Ouro. Futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes, o incomparável Edu Pinheiro. Alô, Edu, um abraço, boa noite. Boa noite, muito obrigado, meu grande amigo Batista. Um abraço a todos, abraço especial aos amigos da Bandeirantes e vamos com o Indica Bola, hein? Tem Mundial de Clubes, já teve super goleada, daqui a pouco tem Palmeiras na fita, na Série C jogos encerrados, na Série B também, parabéns ao Novo Horizontino, grande campanha, 18h46. Em dia com a bola. Futebol é com a Bandeirantes. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Série C, 9ª rodada ontem, Ponte 0, ABC 0, Ituano 1, São Bernardo também 1, Anápolis 0, Retrô 0, lá na Paraíba, Botafogo 1, Caxias de virada 2. Atenção hoje em 2 encerrados. Em Londrina, de virada, Londrina 2, Figueirense 1, Brusque 0, Tombense 0. Bem, no mesmo horário do Guarani tem Ipiranga e Confiança em Erechim. Amanhã tem 2 jogos, CSA e Floresta e Náutico e Maringá, ambos às 19h30. A Ponte perde a primeira colocação, quem manda agora na primeira é o Caxias com a vitória na Paraíba. Foi a 18, a Ponte tem 17. O Guarani é 16º com 8, disse aqui, vencendo vai a 11, pelo menos 3 ultrapassa. Figueirense, Botafogo da Paraíba e ABC, podendo, inclusive, dependendo, pode ultrapassar o Tombense e o Náutico vai jogar, se não for bem sucedido, o Guarani também pode ultrapassar o Náutico. Na Série D ontem, Água Santa 2, Boa Vista do Rio 0 e Pouso Alegre 2, Portuguesa 0. Na Série B de Bandeirantes, tivemos hoje Novo Horizontino 3, Cuiabá 0 e Atlético Goianiense 0, Curitiba também 0, hein? 20h30 tem Criciúma e Amazonas. Amanhã, Chapecoense e Ferroviária. E na terça-feira, Volta Redonda e Avaí. Deixa eu ver aqui, Mundial de Clube nos Estados Unidos. Ontem na abertura, o Al-Ahly do Egito 0, Inter de Miami 0. E o Al-Ahly perdeu um pênalti no primeiro tempo, hein? O goleirão da Inter Miami acabou defendendo. Hoje, o Pedro Martelli, em rede nacional, transmitiu PSG 4, Atlético Madrid 0. Tivemos Bayern de Munique 10. Auckland City, Nova Zelândia 0. Daqui a pouquinho, hein? 18h48, a Leila Pereira ainda tá dando entrevista. É Palmeiras e Porto, hein? Quando terminar a entrevista, eles entram em campo. Palmeiras e Porto, hein? 23 horas, Botafogo e Seattle Sounders de Washington. Yes! Em dia com a bola. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br.
Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera. Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. Agora futebol. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Bola rolando daqui a pouco, partida marcada para 19 horas. Neste momento começa o ritual de entrada dos times no gramado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo para Brasitone, a solução mais próxima de você. Brasitone há mais de 70 anos, atendendo Campinas e região, e a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Sempre comigo, em todo campo que eu for. Alô, torcida bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. É o Bugrão, de olho em mais uma vitória na Série C do Brasileiro. Definido e escalado pelo técnico Marcelo Fernandes. Andrei, o goleiro número 1. Cicinho, lateral direito, veste a 2. Na zaga, Rafael com a 13, Alan Santos, o capitão, com a 4.
Na ala esquerda, Emerson meia dúzia. No meio campo, Natan com a 5, Caio Melo com a 8, Isaac com a 7, Diego Torres com a 10. Na frente, Rafael Bilu com a 11 e 9 para Bruno Santos. No banco, à disposição de Marcelo Fernandes, Emerson Júnior 12, JP Galvão 22, 13 Lucas Rafael, 14 Diogo Silva, 16 Vitinho, 15 Kelvin, 18 Matheus Sarará, 20 Giovani, 21 Cauã Jesus, 17 Mirandinha, 23 Luiz Miguel e 19 Deni Júnior. Descendo a serra, jogando uma bola. É o Itabaiana de Sergipe e do técnico Gilson Klein estreante, com Betão, goleiro número 1. Pedro Belém 13, 3 para Betão, 25 Gustavo Fagundes e número 6 Kevin. 7 o capitão Copete, 8 Gabriel Henrique, 20 Fabrício Oia, 23 Elimar, 9 João Vitor e 26 para Leilson. No banco, à disposição de Gilson Klein, Léo 12, Chiquinho 2, Cal 15, 16 Robinho, 18 David, 19 Gustavo Cresce, 21 Fredson, 22 Cauã, 29 Vinícius Locatelli e 30 para Jackson. Arbitragem do jogo. O trio é de Rondônia. O árbitro é Angleison Marcos Vieira Monteiro, assistente 1 Márcia Bezerra Lopes e assistente número 2 Adenilson Souza Barros. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Uma chance importantíssima do Guarani ganhar aí mais uma partida, somar aí 2 partidas consecutivas, 2 vitórias consecutivas. Está recebendo alguns reforços interessantes. Aí a gente vai ressaltar algum deles, o Cicinho, vem na lateral direita, o Diego Torres com a camisa 10, né, fazendo ali a articulação do time do Guarani. E o Bruno Santos, né, o Brunão, jogando ali na frente, camisa 9, bom jogador, centroavante. O Guarani, na minha opinião, tá bem escalado, reforça, eleva o nível técnico e tem tudo para conquistar os 3 pontos. Mas é claro, tá enfrentando um time que tá cheio de problemas também. Tá o Gilson Klein lá, um treinador experiente, tentando reverter a situação do Itabaiana. E o jogo, na minha opinião, será muito, mas muito disputado, principalmente naquele contato físico. Não espero o Itabaiana em cima do Guarani, mas espero um Itabaiana fechado, neutralizando as jogadas e tentando o contra-ataque. Esse é o Itabaiana que eu espero. E vamos ver, né, esperar a bola rolar para que a gente possa reposicionar esse time do Guarani. Aparentemente o Isaac vem aberto pelo lado esquerdo, Bilu direito e o Brunão centralizado, e no mais o posicionamento normal de 4-3-3. Expectativa boa, expectativa de vitória, viu, CH? E você, o que espera para esse jogo, Carlos Henrique? Boa noite. Boa noite, Gleger. São 9 reforços do Guarani e o Itabaiana também contratou 8 jogadores. Então são 2 times novos. O Guarani joga em casa, está num bom momento, mas a situação de pontuação ela é muito parecida. É mais expectativa e torcida que o time do Guarani jogue mais futebol do que está jogando. Precisa melhorar. Apesar da vitória na última partida, o Guarani recebe 3 jogadores importantíssimos hoje de começo, não é, escalados pelo Marcelo Fernandes. O Cicinho, lateral direito, o Diego Torres por dentro e também o centroavante Brunão. A expectativa é boa. Resta saber se no campo o Guarani vai ter a competência de controlar o jogo, de ter personalidade, intensidade e vencer a partida, que é o que mais importa no momento. Carlos Batista.
Carlos Henrique e Gleger Zorzin traçaram as possibilidades de Guarani e Itabaiana, que vão medir forças aqui no gramado do estádio Brinco de Ouro. A Sanasa tá toda digital para resolver tudo de onde estiver. Novo site, novo aplicativo e muito mais fácil de fechar ou de achar o que a gente quer. O atendimento é show pelo WhatsApp, anota aí, 0800 7721 195. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. A Sanasa e o futuro. Saída de bola pertence ao time do Guarani, hoje com um uniforme tradicional, camisas verdes, calções brancos, meiões verdes. Time do Itabaiana também com seu uniforme tradicional em vermelho e azul, calções azuis. O árbitro toma as últimas providências. A bola vai rolar aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Neste momento, tá aí 1 minuto de silêncio aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Apita o árbitro. A bola está rolando no brinco. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone e Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, a bola está rolando, o time do Guarani vem lá pela esquerda, mas o árbitro já parava, marcando a falta para o time do Itabaiana no comecinho do jogo. Desktop, a internet oficial da Macaque do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, referência em excelência na experiência do cliente. Ligue 0800 100 0102. Hora aberta lá pela direita para o time do Itabaiana, subiu lá atrás de cabeça Emerson Barbosa, tirando, vai para fora para a linha lateral. Cobrança de arremesso, vem Pedro Belém, autorizado, coloca a bola na frente, bola movimentada lá pela ponta direita. Leilson tentou girar o time do Guarani com Emerson Barbosa, retoma, perde na sequência, tenta a retomada, saiu lá pela ponta, chega rasgando, tira de qualquer jeito, mandou Alan Santos para fora para a linha lateral. Arremesso para o Itabaiana e tem um do Itabaiana que está caído, hein, Breno? Exatamente, Batista, jogador do Itabaiana tá caído. Deixa eu ver quem é o jogador. Essa numeração é muito ruim para ver de longe. Já eu confirmo, Batista. E sabe quem mandou um abraço para você? Acabou de mandar, Gilson Kleina, Batista. Grande Gilson Kleina, uma longa história no futebol de Campinas, mas especificamente na Ponte, né, Breno? Exatamente, dirigiu por muitas vezes a Ponte Preta. Era o 25 Gustavo Fagundes que estava caído, já se levantou, Batista. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. rochaautopeças.com.br. Domina o time do Guarani, Cicinho está estreando no time bugrino nesta noite. Bola recuada para Rafael Rodrigues, dali para Alan Santos, vira pelo lado esquerdo. Trabalha o time do Guarani no campo de defesa. Lá atrás vai trabalhando o time do Bugre, estudando o jogo. Estudando o time do Itabaiana. Vem na bola, Rafael Rodrigues abriu pela direita. Feito lá na frente o lançamento para Rafael Bilu, a bola saiu. Arremesso lateral é pro Guarani. Não entendi se Bandeira marcou de um lado, no outro daqui a pouco ele se firmou e marcou pro Guarani, hein, Breno? Exatamente, ele ficou atrapalhado, a cobrança foi rápida, Guarani no ataque, Batista. Diego Torres, o craque do time.
Domina, faz o recuo, vem no campo de defesa, Alan Santos. Fez o lançamento, Isaac vem por dentro pela meia esquerda. Tentou levar em cima da marcação, deu rebote, voltou, Natan dominou, abriu pela direita, Cicinho na frente para Bilu. Bico direito da grande área, pé canhoto, fez o cruzamento, Betão. Chega para tirar. Caio Melo, ajeito de cabeça, toca atrás, o time do Guarani retoma. Emerson Barbosa com Alan Santos, outra vez para Emerson Barbosa, Guarani na pressão, com Isaac pela esquerda, não passa, a bola volta, Alan Santos recua tudo lá atrás do campo de defesa, vai sair jogando o Bugre. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. E vem o time do Guarani, a torcida tá aí incentivando, dando uma força no começo do jogo para o time campineiro. Antecipa Rafael Rodrigues para Bilu, lançou na frente para Bruno Santos, em cima da marcação Gustavo Fagundes, tira arremesso lateral, abre Cicinho para o time do Guarani, para Rafael Rodrigues, ele para, raciocina, recua, joga dentro do círculo central para Alan Santos, abriu, lateralizando a jogada para Emerson Barbosa, prefere o recuo, no campo de defesa, domina outra vez o time do Guarani. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Igatacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Na tampa, Diego Torres, ele carimbou o corpo do Fabrício Oia. Fabrício Oia, que é de Campinas, filho do Nico, que jogou muito futsal. E aí o Fabrício Oia foi pro Corinthians, acabou não dando certo, rodou bastante, agora está no Itabaiana. Bola lançada na entrada na área, vem lá atrás, tira Betão. Guarani retoma, arranca no campo de ataque, vem Bilu para Cicinho, Cicinho para Bilu. Diego Torres abriu, Bruno Santos vem para a entrada na área. Bola com o Cicinho, dominou, pé direito, tentou o cruzamento, fecha a porta, Kevin. Pancada violenta no Bruno Santos, tá caído, o árbitro não marcou nada. Não marcou, hein, Breno? Exatamente, ele acabou dando vantagem e na sequência o Cicinho tentou cruzar e a bola bateu nele. Por isso que o árbitro marcou o tiro de meta, mas o jogador do Guarani tá caído, a torcida do Bugre tá na bronca, 0-0, início de jogo aqui no Brinco. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série C, aqui estádio Brinco de Ouro, Campinas, Guarani 0, Itabaiana 0. Olha, a Série B encerrada em Novo Horizontino 3, Cuiabá 0, Mundial de Clubes, 5 minutos de Palmeiras e Porto 0-0. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina o time do Guarani com o Cicinho, escapa bem da marcação para fazer o passe na entrada na área, vem Diego Torres, pegou, dominou, bateu cruzado em cima do Gustavo Fagundes, arrumou arremesso lateral. E agora desaba o jogador do Itabaiana, vai amarrando o jogo em Breno Beretta. É, como você disse, Batista, fazendo cera, o árbitro foi lá, tá pedindo a maca. Deixa eu ver qual jogador do Itabaiana que tá caído, porque o pessoal do apoio técnico tá entrando em campo, é claro que para esfriar o jogo, porque o Guarani vive um bom momento na partida, apesar do 0-0. Já eu confirmo quem tá caído, Batista. Deve ser o Kevin, né? O lateral esquerdo que marca ali por aquele setor. Já estão pedindo substituição, muito provavelmente sentiu o posterior da coxa esquerda, Batista. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi,
Você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Jogo parado, vai ser substituído o jogador do time do Itabaiana. Exatamente, é o Kevin, lateral esquerdo, e o Cauã, 22, já está prontinho para entrar. Ele sentiu o posterior da coxa esquerda, a gente sabe, né, Batista, esse frio, apesar do aquecimento, o jogador entrou forte, sentiu, vai ser substituído, entrando o Cauã, 22, no lugar do Kevin, meia dúzia. Começamos o jogo com 18 graus, mas a temperatura segue caindo aqui no estádio Brinco de Ouro. Arremesso, Cicinho, cobrando e soltando, vem pra bola, domina o time do Guarani, está com o time inteiro no campo de ataque. Rafael Rodrigues pela direita para Cicinho, chega a marcação, o primeiro toque do Cauã. Arremesso, Guarani cobra. Cicinho recuando para Rafael Rodrigues, centraliza. Vem para o capitão do time do Guarani, Alan Santos. Lá pela esquerda para Emerson Barbosa, ele passa, arranca pela esquerda, recebe a marcação. Vem lá atrás para afastar, Copete, tira, insiste o time do Guarani. Retoma, mas o árbitro já paralisa, marcando a falta para o Guarani, protesto do jogador do Itabaiana, Breno. Falta no Emerson, lateral esquerdo, pelo lado esquerdo, é perigosa, jogadores do Guarani já estão se posicionando na área, cresce a torcida bugrina aqui no Brinco, Batista. Acompanhe as principais informações de Guarani e Ponte Preta no portal carlosbatista.com.br. As notícias estão à mão, fáceis de encontrar. Siga também no portal CP, nas redes sociais. Diego Torres vem pra batida da falta, autorizado, meteu o pé direito, levantou na área, chega de cabeça, tira Gustavo Fagundes, tira, escanteio pro Guarani bater. Os jogadores do Itabaiana estão reclamando, mas realmente o último toque foi do 25, Gustavo Fagundes. O escanteio é pelo lado direito, por lá estão Caio Melo e também o Diego Torres, Batista. Vamos ver quem é que vem, vai tomando posição para fazer o erguimento na bola, lá para dentro da área, Caio Melo e também o Diego Torres com o braço levantado, é ele que vem, partiu o pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás de cabeça, tira de qualquer jeito, João Vitor, e o árbitro já para o jogo, marca a falta para o Itabaiana, jogo muito picotado. A Sanasa tá toda digital para resolver tudo de onde estiver. Novo site, novo aplicativo e muito mais fácil de achar o que a gente quer. O atendimento é show pelo WhatsApp. Anota aí, 0800 7721 195. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. A Sanasa é o futuro. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 passados primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série C, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Itabaiana 0, alô, Edu Pinheiro. Olha, ainda a Série C, Batistão, terminada em Londrina 2, de virada Figueirense 1 e Brusque 0, Tombense também 0. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bola lançada, o time do Itabaiana perdeu e o Guarani vem com contra-ataque. Domina Isaac, rola na lateral para Emerson Barbosa, ele vai recuar. Toca lá atrás, Caio Melo. Trabalha na perna direita para fazer o passe, batendo rasteirinho para Rafael Rodrigues. Abriu na lateral para Cicinho. Ensaia a finta, vem por dentro. Passou pela marcação, é liso. Abriu lá pela direita para Bilu. Para Diego Torres, pé canhoto, lançou na área para Cicinho. Vai para a linha de fundo, meteu o pé direito, cruzou na área.
A bola havia ultrapassado a linha de fundo, portanto é tiro de meta pro Itabaiana. É o Adenilson, auxiliar número 2, colocou que essa bola saiu, mas pra mim não saiu, Batista. Ela tem que sair inteira. O Cicinho se esforçou, o árbitro marcou o tiro de meta. 0-0 aqui no Brinco. Gleger Zorzin, comecinho do jogo, desenho tático da partida, diz aí Gleger. Olha, Batista, aquilo que a gente dizia, né? O Guarani joga num 4-3-3, né? Aparentemente ali o Isaac está aberto pelo lado esquerdo, Bilu pelo lado direito, Brunão centralizado. Gosto do posicionamento do Guarani, né? Você vê que o Andrei até o momento só está assistindo o jogo, né? Mas o Guarani precisa ter um pouco mais de contundência, chegar um pouco mais, adiantar um pouco mais as linhas, botar um pouco mais de pressão em cima do Itabaiano para tentar logo abrir o placar. Abriu, aí traz uma certa tranquilidade, mas está bem no jogo o Guarani. Cruzamento do Itabaiana na área, chega lá atrás para tirar, afasta Rafael Rodrigues. O Guarani não consegue o contra-ataque e ainda Bruno Santos comete uma falta lá pela direita. A falta é pro time do Itabaiana, Breno Beretta. O Betão tá caído, camisa número 3 da equipe do Itabaiana, uma falta perigosa. Pode ser a primeira bola perigosa pro gol do goleirão Andrei, Batista. Carlos Henrique, o baixo pesado, e o começo do jogo, e aí CH. Eu gosto do Guarani, bem postado, time compacto, próximo, né? Errando poucos passes. Agora o Itabaiana veio para Campinas para sujar o jogo do Guarani, né? O que resta ao Guarani tem bastante paciência, muita paciência para não errar e proporcionar um contra-ataque. Fabrício Oia cobrou falta, a bola passa e vai embora. Levantou na área, a bola passou por todo mundo, saiu, é tiro de meta pro Guarani bater, Breno Beretta. O goleirão Andrei ficou só olhando, a defesa do Guarani também. Tiro de meta já cobrado, 0-0 aqui no Brinco. A internet que conecta seu time do coração também pode conectar sua casa. Desktop eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102. Oh, mas é incrível, hein? O Betão tá caído de novo. Jogo não vai. Tá embaçado e a maca móvel entra em campo, hein, Breno? Ele tá sentindo o braço direito, Batista. Ele sinalizou que tá sentindo fortes dores. A maca entrou em campo. É claro que eles também estão sentindo o bom momento do Guarani. Para esfriar o time bugrino, tem jogador do Itabaiana no aquecimento, mas o jogo tá empatado em 0-0 aqui em Campinas. E esse árbitro Angleisson Marcos Vieira Monteiro de Rondônia. Tem 32 anos, é inspetor de segurança. Bom, se ele é inspetor de segurança, acredito que vai trabalhar para a segurança dos jogadores. O Itabaiana pertence à cidade de Itabaiana, a mais populosa do interior de Sergipe, com 103.439 habitantes. Fica a 54 quilômetros da capital Sergipe. 54 quilômetros de Aracaju. Itabaiana, o mascote do Itabaiana é o Tremendão. Tremendão é uma cebola estilizada como super-herói. Apelido Tremendão também é usado para se referir ao time e à torcida, o nome Ceboleiros. Então o time do Ceboleiro está empatando com o Guarani 0-0. Emerson Barbosa para Isaac. Ele não domina e aí retoma lá atrás o time do Itabaiana, o time do Tremendão. Quem tinha apelido de Tremendão em Breno Beretta na música popular brasileira? Erasmo Carlos Batista, que nos deixou o ano passado. Sensacional, tá ligadíssimo, tá super ligadíssimo Breno Beretta. Ponte Preta é o nosso 29º reservatório. Olha o time do Guarani, domina pela direita, vem Bilu, arrancou, puxou pra dentro, Caio Melo ameaçou, bater, não bateu.
Preferiu o passe, aí errou completamente. Tentou o Cicinho na ponta, a bola saiu, é arremesso lateral pro time do Itabaiana, Breno Beretta. O Cicinho ficou reclamando que queria essa bola na frente, mas o Caio Melo jogou nas costas dele. 0-0, noite fria aqui em Campinas, Batista. Ponte Preta é o nosso 20º novo reservatório. Agora são quase 200 milhões de litros de água. Sanasa, 50 anos, essencial para o futuro de Campinas. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. É falta lá atrás do campo defensivo, vai para fazer a cobrança. Já toma posição lá atrás. Domina o time do Itabaiana, vem com um Betão. Ele bate, ele perde a direita, a bola ultrapassa toda a extensão e vai lá para o campo de defesa. Chega Alan Santos para recuar, para André Ventura, sai dominando com os pés. E erra, toca torta e para fora, para a linha lateral. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, novo sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Domina o time do Itabaiana, entrada na área, batida, vai embora. Para fora pela linha de fundo, time do Itabaiana, a sua primeira oportunidade, a bola tirada para fora pela linha de fundo, o chute do camisa número 23, Elimar Breno Beretta. Foi o primeiro perigo do Itabaiana. Olha o Guarani no contra-ataque. Dominando o contra-ataque, Diego Torres, solta o jogo lá pela direita, o time do Guarani escolhe o caminho da direita, vem Cicinho, trabalhou por dentro, placar de 0-0, Natan Bilu, cruzou na área, tira o zagueiro, a bola volta, Rafael Rodrigues, tocando pra Caio Melo, bico direito na grande área pra Bilu, vai pro fundo, Cicinho tentou cruzamento, acabou o campo. Tiro de meta pro Itabaiana bater. A bola foi muito esticada pro Cicinho. O Copete estava no lance. Goleiro da equipe do Itabaiana, o Betão, só acompanhou. Vai bater o tiro de meta, 0-0 aqui no Brinco. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Carlos Henrique, o bate pesado 20. Primeiro tempo 0-0. Quem está melhor do jogo em CH? Ainda o Guarani, mas tem que tomar muito cuidado com a pressa, com a afobação. O Guarani tem que entender os jogadores dentro do campo que estão enfrentando um time que não quer jogar e joga só no erro do Guarani, no contra-ataque. Então tem que tomar bastante cuidado. Alguns jogadores estão perdendo a paciência muito cedo. Tem 20 no primeiro tempo. E o Itabaiana, pelo jeitão, vai usar esse expediente o tempo que precisar. Então resta ao Guarani não perder a calma. Domina o time do Itabaiana, recuo de Fabrício, olha para Betão, lá pela direita para Pedro Belém, meteu o pé direito, levantou para Leilson lá pela ponta direita, chega Emerson Barbosa, chega, afasta, tira. E o time do Guarani sai jogando lá atrás. E para você, Gleger, quem está melhor? 0-0 até aqui, 21,5. O Itabaiana tenta equilibrar o jogo, mas para mim o Guarani ainda é melhor. Apesar de faltar um pouco de contundência no ataque, tem um pouco mais de presença, um pouco mais de chegada. O Guarani, para mim, controla melhor o jogo. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois desse ataque, Diego Torres abriu na ponta para Bilu e recolheu, dominou, tentou o drible, foi pro solo, falta nele.
Paralisa o árbitro, marca lateral da grande área, falta para o Guarani bater, Breno Beretta. O Bilu ganharia na corrida e o Cauã conseguiu segurar o jogador, foi a única possibilidade de parar o Bilu. Uma falta perigosa pelo lado direito, quase que na entrada da área. Quem está se aproximando da bola? Diego Torres com a perna esquerda, Batista. Diego Torres e Caio Melo, sempre os dois ali posicionados para a batida. 23, vem para a bola o time do Guarani, ataca contra o gol do placar eletrônico. 2, 4, 5 jogadores lá dentro da grande área, 3 homens na composição da barreira. Momento de expectativa, Diego Torres, pé canhoto, bateu por baixo, surpreendeu, bola rasteira, deu rebote, voltou, Diego Torres dominou, chegou acossado por trás pela marcação, mas deu conta do recado. Domina na técnica e recua, vem por dentro, escapa o time do Guarani, placar de 0-0. Cicinho abriu para Diego Torres, olhou para um lado, tocou para o outro, para Caio Melo, pé direito, bateu, entrou, Bruno Santos, é gol! Gol do Bugre! Avante, meu Bugre! Na marca de 24 minutos passados, primeiro tempo. Numa descida espetacular pela direita, Diego Torres olhou para um lado, tocou para o outro, lançou no fundo, Caio Melo desceu, meteu o pé direito, cruzou dentro da pequena área, Bruno Santos chegou finalizando, tocou nela e mandou a bola no fundo do gol do Itabaiana. Ela bateu lá dentro, me fez chorar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani. Hoje sempre Guarani. Bruno Santos, o artilheiro, marca o primeiro gol com a camisa bugrina. Bruno Santos, Bruno Santos, Bruno Santos, Bruno Santos, Bruno Santos, camisa 9. Jogo, Guarani 1, Itabaiana 0 e o detalhe do gol é seu Breno Beretta. Detalhe para a raça do Bruno Santos, estreando com o pé direito no ataque do Guarani. Ele que estava marcado pela defesa do Itabaiana, ainda estava com a camisa sendo segurada pelo zagueirão Betão. Mesmo assim, quase que caído na pequena área, jogou a bola para a rede. Artilheiro que é artilheiro tem que marcar gol. E ele marca o primeiro do Guarani, o primeiro dele com a camisa do Bugre aqui no Brinco de Ouro. Faz Guarani 1, Itabaiana 0. E o Bilu na sequência quase marcou um golaço da entrada na área, bateu de canhota, a bola lambeu o poste e foi embora. Eu quero detalhe, Breno Beretta. Detalhe para a trama de jogada, né? Diego Torres, Caio Melo, a bola que sobrou no Bilu, um ataque completamente diferente do Guarani. Foi no cantinho esquerdo, por muito pouco o Guarani não marca o segundo, Batista. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Amira Bilu vem por dentro, na meia, articulando, trabalha soltando o jogo no campo de ataque para Isaac, a bola volta para Rafael Bilu. Cicinho muito avançado pela direita, trama de bola com Emerson Barbosa e Rafael Bilu, a bola volta, vem dominando lá atrás Alan Santos. Microfone da Rádio Bandeirantes, sente o peso, FM 85,7 no youtube.com/
Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita e manda aí um like para nós. Manda um joinha e muito obrigado pela sua audiência. Lançamento de Caio Melo, inverteu o jogo, aliás, do Rafael Rodrigues para Emerson Barbosa, domina na ponta, tentou a arrancada em cima da marcação, a bola saiu a escanteio. Último toque do Pedro Belém, escanteio para o Guarani bater, Breno. É pelo lado esquerdo, o jogador do Guarani, o Caio Melo, não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança, tá esperando o Diego Torres. Desktop, a internet premiada, ultra velocidade, 100% fibra ótica, a partir de apenas R$ 79,99. Assine fácil pelo site desktop.com.br. Diego Torres cobrou o escanteio, levantou na área, chega lá atrás João Vitor, ajudando a defesa, dá um bicão. Tira lá de trás, a bola vai lá no campo de ataque, não havia ninguém do time do Itabaiana. Placar de 1-0, o time do Guarani está vencendo. E aí, Gleger, a sua opinião, o placar é justo, hein, Gleger? Ah, é justo sim, Batista. Gosto do Guarani, eu tava falando isso, né? Faltava um pouco mais de contundência, um pouco mais de presença no ataque. E a primeira vez que triangulou, que chegou com calma, com tranquilidade, o Brunão, né, foi contratado para isso, para botar a bola na rede. Belo gol do Guarani, que traz um pouco mais de tranquilidade. Agora é focar em cima do segundo gol para trazer mais tranquilidade ainda. E para você, CH, placar justo, 1-0, Bugre. Veja a diferença quando você tem dois jogadores entrosados e inteligentes para jogar. O gol saiu numa penetração como ponta direita do Caio Melo. E aí, gol de centroavante, né? O Guarani joga melhor e merece o resultado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Placar de 1-0, Bruno Santos vai marcando, portanto, o seu primeiro gol com a camisa do Guarani. Ele que foi contratado nesta janela de exceção de 10 dias. Domina o time do Guarani com Isaac pela meia esquerda, faz a enfiada de jogada, está impedido. Emerson Santos subiu bandeira, marcando o impedimento no ataque do Guarani. Bandeira que corre aqui na frente do tobogã. Adenilson de Souza Barros. Marcado então o impedimento. Rádio Bandeirantes, diariamente necessária. FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série C, Bruno Santos, aqui Brinco de Ouro, Guarani 1, Itabaiana 0, Edu. Olha, encerrado no Mundial de Clubes, em PSG 4, Atlético de Madrid 0. Estamos com 30 minutos de Palmeiras e Porto 0-0. Jogo parado, tem um do Bugre caído, Breno Beretta. Jogador do Guarani tá caído, já eu confirmo, Batista, pelo lado direito, né? O árbitro mandando ele se levantar, é o Bilu, camisa número 11, já tá recuperado e a bola já tá em jogo. A Sanasa tá toda digital para resolver tudo de onde estiver. Novo site, novo aplicativo e muito mais fácil de achar o que a gente quer. O atendimento é show pelo WhatsApp, anota aí. 0800 77 21195. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. A Sanasa é o futuro. Aí o Melo soltando o jogo pela esquerda, vem Alan Santos, time do Guarani, troca a bola lá atrás,
vai vencendo a partida por 1-0, gol do Bruno Santos. Rafael Rodrigues trabalha entregando para Natan, dali para Cecinho. Cecinho vem por dentro para fazer o passe para Diego Torres, para Bruno Santos, derivando lá pela ponta direita e chega para tocar Betão. Queria o arremesso, o árbitro diz que não, é do Guarani. Cobra Cicinho para Natan Camargo, ele trabalha no campo de ataque, recua, o time do Guarani é extremamente ofensivo. Rafael Rodrigues para Alan Santos, abrindo para Caio Melo pela esquerda, dali para Emerson Santos, volta no Caio Melo, ele na perna direita faz a bola rolar, volta para o campo de retaguarda. Rafael Rodrigues pisa na bola, arruma soltando para Natan, dali para Diego Torres, toca simples o Diego Torres atrás para Alan Santos, na frente para Isaac, dali para Emerson Barbosa, ele não cruza, recua, vem pela meia esquerda, Caio Melo vai arriscar daí, bateu de muito longe, é aplaudido pela torcida, embora não tenha tido êxito o lance dele, hein, Breno? Ele foi aplaudido porque tá bem no jogo, mas agora parecia um tiro de meta. De perna direita, a bola subiu demais no canto esquerdo do goleiro Betão, que só olhou. Guarani vence o Itabaiana 1-0 aqui no Brinco. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Agilize o seu orçamento. 33 minutos. Você está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela sua audiência, pelo FM 85,7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E também em todas as plataformas. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor. As suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadas-ervas.com.br. Domina o time do Guarani com Isaac, ele gela a bola lá pela esquerda, toca curtinho para Caio Melo. Caio Melo para Isaac, Isaac para Caio Melo. Guarani toca de primeira. Domina Cicinho, solta a bola dentro do círculo central, não deixa a chegada no marcador. O time do Guarani toca rápido, tem velocidade. Emerson domina lá pela esquerda, vem com Caio Melo, faz o lançamento para Diego Torres. Na entrada da área, chega tirando lá atrás, afasta Copete, arremesso lateral é pela esquerda, o time do Guarani vem para a cobrança com Emerson Barbosa para Isaac, ele gira em cima da marcação, a bola foi para a linha lateral, toque de Pedro Belém, arremesso Emerson Barbosa, cobra para Alan Santos, vem para dentro do círculo central, Rafael Rodrigues, para Cicinho, Cicinho dança como um bailarino em cima da bola, escapa da marcação para Caio Melo, ele carimba o corpo do adversário e ganha o escanteio, Breno Beretta. É mais um escanteio pelo lado esquerdo, não tem pressa nenhuma o Caio Melo, Diego Torres também tá chegando por ali. E um detalhe, né? Depois do gol do Guarani, jogadores do Itabaiana pararam de cair no chão e fazer cera, né, Batista? Agora perdendo, né? Então não adianta mais esse estratagema. Falta, aliás, escanteio. Vem pra bola sempre, dois posicionados, Caio Melo, saiu, vem Diego Torres, bate com a esquerda, levantou, Rafael Rodrigues de cabeça, vai embora, aliás o Cicinho, subiu o Cicinho, meteu a testa, a bola saiu à direita, Jefferson só torceu, hein, Breno? O último toque foi mesmo do Rafael, ele subiu com o Cicinho, a bola passou no cantinho direito do goleirão Betão e o Cicinho tá caído agora, porque quando ele subiu para cabecear, acabou tendo uma torção no tornozelo direito, a gente espera que não seja nada grave, o árbitro tá conversando com ele, o Guarani tá vencendo o jogo 1-0. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Olha o time do Guarani, domina na entrada na área, tentou, não conseguiu,
a penetração e eu sigo. Você tem um atendimento próximo e humano no Sicredi. Seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. E agora uma falta, Rafael Rodrigues vai tomar cartão. A torcida chia, mas o cartão foi aplicado em Breno Beretta. Ele tentou ir na bola, mas foi na perna do Elimar, camisa 23. O Rafael tá recebendo cartão amarelo, primeiro do jogo, primeiro para jogadores do Guarani, uma falta perigosa do lado esquerdo, Fabrício Oia ajeitando a bola com carinho. 38, primeiro tempo, Guarani 1-0. Amarelado, portanto, Rafael Rodrigues. Fabrício Oia vem pra bola, pra batida. Cobrança de falta pela esquerda é no gol dos portões de entrada do Brinco de Ouro. 2 bugrinos na barreira. Atento e ligado, Andrei Ventura no meio do gol. Fabrício Oia bateu direto. Chegou Andrei Ventura. Rasga, tira. Caio Melo para tirar, a bola saiu, foi embora, linha de fundo, escanteio pro Itabaiana. Escanteio pelo lado esquerdo, o próprio Fabrício Oia na cobrança. Fabrício Oia vem pra batida lá pela esquerda para fazer o erguimento na área. Atento e ligado o time do Guarani lá dentro com seu sistema de retaguarda. Autorizado. 39, 1-0 para o Guarani e o árbitro quer resenha. Conversa com jogadores do Guarani, também do Itabaiana. Agora vai, escanteio, Fabrício Oia levantou direto, Andrei Ventura vem de soco. Punhos cerrados, tira. Vai embora, novo escanteio pro Itabaiana bater. Melhor momento do time visitante do jogo. Fabrício Oia de novo pelo lado esquerdo na bola. E lá vem o tremendão na cobrança de escanteio. Bola parada, Fabrício Oia está autorizado. Partiu, meteu o pé direito, levantou direto. Ventura. Não tá valendo nada, falta no goleiro do Guarani, Breno. Agora o Andrei vai valorizar, né? Ele foi tocado na área, o árbitro marcou a falta. Ele não tem pressa nenhuma, porque o Guarani tá ganhando um jogo. Tem um detalhe, você falou do Fabrício Oia, que é de Campinas, agora há pouco, Batista. Não é a primeira vez que ele trabalha com o Gilson Kleina. Recentemente, na Série A2, quando o Santo André não subiu, ele trabalhou com o Gilson Kleina. E no Azures, em 2024, lá no Paraná, também trabalhou com o Gilson Kleina. Terceira vez que os dois trabalham juntos. Gleger Zorzin, essa sequência aí de defesas do Andrei Ventura, Gleger. Boas, né? Boa, traz segurança ao sistema defensivo. O Andrei que tem evoluído demais após a chegada do Arzur, que para mim é um dos melhores treinadores de goleiros do Brasil, está no Guarani, e a gente percebe que a evolução do Andrei é nítida. Você quer um conceito, Batista, de todas juntas aí ou não? Conceito e definição. Então eu vou. A definição é que foram boas e muito contundentes. E o conceito é 7,89. Lembrando que defesaça só acima de 8 ou mais. Placar de 1-0, Bruno Santos marcou o único gol do jogo até aqui. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas na tela da Band. Acompanhe também no youtube.com/BandMaisTV. Carlos Henrique, o bate pesado, time do Itabaiana. Depois desse ataque, Itabaiana vem, abriu pela esquerda no campo de ataque, Elimar meteu bola cruzada na área, gira em cima da marcação, a bola vai para a linha de fundo. Eu ia perguntar exatamente isso. O time do Itabaiana está se assanhando. E aí o que fazer em CH? Marcar direitinho. O Guarani tá bem na partida, né? E é absolutamente natural que em 45 minutos, pelo menos uma pequena parte, você tem a pressão do adversário. Que até o gol do Guarani tratou de enrolar, de parar o jogo, de
Ele não estava jogando. Agora sai um pouco mais, né? Resta o Guarani ter equilíbrio e continuar com esse meio campo, que para mim foi a grande diferença do primeiro tempo. Internet premiada com ultra velocidade, 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Olha o time do Itabaiana, lá pela ponta direita, vem pra bola, uma batida forte, vai embora. Pancada de Leilson, ele surpreendeu. Todos esperavam um cruzamento para trás, ele queimou pro gol. Batida de perna direita, foi o Leilson João Vitor em Breno. Foi o camisa número 9, João Vitor Batista. O detalhe foi que o Alan Santos, capitão bugrino, nessa ele falhou, né? Ele tentou alcançar a bola e a bola sobrou limpa do lado direito para o João Vitor, que bateu cruzado e por sorte do goleirão bugrino, essa bola passou para fora. 1-0 vence o Guarani. Bruno Santos tentou a arrancada, foi aterrado, falta nele e vai sair cartão amarelo para o jogador do Itabaiana, Breno Beretta. É cartão para o Betão, né? O árbitro estava economizando porque o Betão já fez várias faltas e tem um detalhe, o Betão estava pendurado. Não joga contra o Botafogo da Paraíba, jogo que vai ser lá em Itabaiana no dia 30, Batista. 43, time do Guarani tem bola parada. Caio Melo toma posição para fazer o erguimento na área. Agora não vem o Diego Torres. Caio Melo pega, vai ajeitando o time do Itabaiana, vai formando uma barreira com dois homens ali na lateral da grande área. Time do Guarani ataca contra o gol do placar eletrônico. 1-0 Bugre. Caio Melo que pega bem na bola. É destro. Autorizado. Partiu, bateu na barreira. Barreira muito próxima, hein, Breno? É, o jogador do Itabaiana estava pertinho. Camisa número 26, o Leilson. Foi para a lateral essa bola. Lateral para o Guarani pelo lado esquerdo. É o senhor Angleisson Marcos Vieira Monteiro não marcou ali a posição correta. Escuta, na Série C não tem aquele marcador de solo, hein, Breno? Tem, tá com ele na cintura, mas eu acho que ele economizou, Batista. Caio Melo domina na esquerda, faz o levantamento. Vem Bilu, tocou, Bruno Santos bateu, é gol! Gol! Na marca de 45 minutos passados, primeiro tempo, Caio Melo fez uma inversão linda, da esquerda para a direita, já dentro da área para Rafael Bilu, ele de cabeça, tocou para a entrada da pequena área, Bruno Santos, chegou batendo, mandou firme, a bola bateu no fundo do gol e fez chorar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Bruno Santos, o artilheiro, para estufar a rede e a torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, dali Bugre, dali Guarani. Amplia aqui no chão sagrado do Estádio Brinco de Ouro. Campeão brasileiro de 1978. Faz o segundo. Hoje sempre Guarani. Bruno Santos, Bruno Santos, Bruno Santos, Bruno Santos. Bruno Santos, camisa 9. Do gol, Guarani 2, Itabaiana 1,
E o detalhe no gol é seu Breno Beretta. Detalhe é que os jogadores do Itabaiana deixaram os atletas do Guarani livres. E mais uma vez pelo lado direito. O Bilu, sem marcação nenhuma, tocou pro Bruno Santos. Olha o Itabaiana, Batista. Levantamento, bola cruzada na área, toque de cabeça, entrou, é gol! Gol do Itabaiana! Descendo a serra, jogando uma bola. Na marca de 47 minutos passados da etapa inicial de jogo. Levantamento da esquerda, bola cruzada, Leilson subiu de cabeça sem marcação e mandou a bola no fundo do gol do Guarani, diminui. Guarani 2, Itabaiana 1 e o detalhe, completando o detalhe do Guarani, o detalhe do Itabaiana, Breno Beretta. Completando o detalhe do Guarani, os dois jogadores livres, né? O Bilu tocou a bola pro Bruno Santos, que sem marcação deu um sem pulo. Agora no canto esquerdo do goleirão Betão. Só que o Guarani, na sequência, acabou bobeando. A defesa bugrina deixou o Leilson, que é baixinho, cabecear essa bola na frente do goleirão Andrei, que nada pôde fazer. Diminui o Itabaiana. Guarani 2, Itabaiana 1. Placar de 2-1, o time do Guarani vai vencendo o jogo. Internet premiada com ultra velocidade, 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 o mês. É com a Desktop, a internet oficial do Guarani da Ponte Preta. Acesse desktop.com.br. Diego Torres cobra a falta, levantou na área, chega lá atrás para tirar, afasta de qualquer jeito a defesa do time do Itabaiana e vem para o contra-ataque. Domina Elimar, puxa o contra-ataque, Diego Torres vem ao seu encalço, vem por baixo, Cicinho. Olha, o árbitro marcou a falta. Não deu arremesso, marcou a falta um pouco mais atrás, hein, Breno? Eu não entendi, Batista, porque o Cicinho foi na bola, mas a falta foi pelo lado esquerdo. O Fabrício Oia, sempre ele nas bolas paradas. Fabrício Oia, pé direito, levantou na área, Andrei. Vem de soco, punhos cerrados, afasta, tira, não estava valendo nada, hein? Marcou quem? Impedimento? Impedimento, tinha jogador do Itabaiana na frente. Quem marcou impedimento foi a Márcia Bezerra Lopes Caetano. Márcia, que é nome da minha esposa, minha querida esposa. Apita o árbitro, terminou o primeiro tempo. Vitória do Guarani, placar de 2-1. Na sequência vem aí Edu Pinheiro, incomparável, e o intervalo inteligente do rádio do Brasil, diz aí Edu. Ô, amigo Batista, muito bem, pegando a régua aqui, quando termina o primeiro tempo eu passo a régua, dividindo, vem o segundo tempo. Oi, Breno, torcida animada apesar do gol do Itabaiana, aí, Breno? Foi um balde de água fria, dá pra dizer assim, nesse finalzinho do primeiro tempo, porque a torcida tá muito animada, apesar do frio. Esquentou bastante o segundo gol do Bruno Santos, Edu. E cartões amarelos nesse primeiro tempo para o Rafael, camisa 3 do Guarani, para o Betão também, camisa 3 do Itabaiana. Jogadores já nos vestiários, apenas os atletas reservas do Itabaiana que estão fazendo o processo de aquecimento aqui no Brinco. Intervalo de jogo, Guarani vence, Guarani 2, Itabaiana 1, Edu. E você tem razão, viu, Breno? No banco hoje, o Guarani tem 1, 2, 3, 4, são 5 mesmo, viu? Tem o Diogo Silva, zagueiro, o pessoal que chegaram agora, o Vitinho, lateral esquerdo, tem o Kelvin, volante, tem o Cauã Jesus, atacante, tem o Mirandinha, né? Isso aí. São 5, eu falei 4, são 5 no banco, né? De novidade, né? Isso aí. Estreando, tem o rapaz que marcou 2 gols, é o Bruno Santos. Bruno Santos, o Diego Torres e também o Cicinho, que joga muito, né, Edu? Tá na lateral direita e tá apoiando bastante, né? Então diga aí a escalação do Guarani, Breno. O Guarani tem Andrei, Cicinho, Rafael, Alan Santos e Emerson, Natan, Caio Melo, Isaac e Diego Torres, Rafael, Bilu e Bruno Santos, que marcou 2 gols até agora, os 2 gols que vão dando a vitória
parcial do Guarani, Edu. Ok, eu começo com o CH. Bom intervalo, Breno. Valeu, Edu. Muito bem, Breno Beretta reestreando aqui, estava com a gente, trabalhou aqui com a gente, saiu daqui em 2013, né? Dezembro de 2013, retornando agora. Bom, vamos lá, o CH 2-1, então, primeiro gol a 24 minutos. O Caio Melo cruzou e o Bruno Santos mergulhou entre os zagueiros e colou para dentro, né? E o segundo gol, a 44, o Caio Melo cruzou, o Rafael Bilu ajeitou de cabeça e de novo o Bruno Santos, mesmo desajeitado, esquisito, mas tocou pro fundo do gol. E na sequência o Leilson de cabeça diminuindo. Intervalo CH Guarani 2-1. Eu gostei do que vi no primeiro tempo. Teve problema? Teve. Claro que teve. Eu nem esperava que fosse perfeito o Guarani. O Guarani mandou no jogo no primeiro tempo, teve mais posse de bola, time muito junto, aproximado, toque de bola preciso, curto. Os dois meias jogando demais, o Caio Melo e principalmente o Diego Torres. E a presença diária do Brunão, né? Centroavante para empurrar a bola para dentro do gol. Mas para chegar a bola com qualidade para ele, há um trabalho tático aí, né? Um dos gols, esta penetração do Caio Melo, que joga muito solto dos dois lados, aparecendo como ponta direita, esse é o segredo para você quebrar as linhas de marcação. Você surpreender com movimentação ou com drible individual. Eu repito, gostei do Guarani, eu estou fazendo exatamente uma comparação com aquilo que estava aí, não é? O meio campo era o principal problema do time, hoje não. Foi diferente. E sobre o gol do Itabaiana, mais uma falha, como aconteceu durante bons jogos no Campeonato Brasileiro da Série C, da dupla de zaga do Guarani. Rafael e Alan Santos batendo cabeça. Ali era só tomar a frente, não precisava, não deveria ter tomado o gol, porque o Guarani teve mais volume, mais posse de bola, mais chutes a gol, mais escanteios. Portanto, 2-1, legal, tá vencendo, mas o treinador tem que pedir muita atenção. E um detalhe para complementar o meu comentário. É absolutamente normal que alguns jogadores sintam a parte física. O entrosamento ainda não é o ideal e pode ser que o Guarani e o técnico tem que ver isso. Quem que está ainda com condição física, principalmente desses novos que estão chegando, para que o Guarani não tenha problema no segundo tempo, Edu. Olha, é o seguinte, na Série C, deixa eu ver aqui, hoje em Londrina de virada 2, Figueirense 1, Brusque 0, Tombense 0, intervalo em Erechim, Ipiranga 0, Confiança 0. Amanhã tem CSA e Floresta, Náutico e Maringá. Na Série B, deixa eu ver aqui, tivemos jogos hoje também. Novo Horizontino 3, Cuiabá 0, tá bem, vice-líder Novo Horizontino, Atlético Goianiense 0, Coritiba 0, 20h30 tem Criciúma e Amazonas, Mundial de Clubes, hoje PSG 4, Atlético de Madrid 0, Bayern de Munique 10, Auckland City da Nova Zelândia 0. Terminou o Palmeiras primeiro tempo, intervalo, hein? Palmeiras e Porto 0-0. Palmeiras perdeu uma sequência de gols no finalzinho agora, hein? Lucas Pessoa foi a loucura aqui. Brincadeira. Esteva perdeu gol, cara a cara. A zaga tirou. E tem o jogo do Botafogo, não tem? Tem 23 horas. É o Fogão, hein? Estreando, atual campeão da Libertadores. 23 horas hoje, Botafogo e Seattle Sounders de Washington. Amanhã tem Mengão na parada. 10 da noite. Flamengo e Esperance da Tunísia, terça, 1 da tarde, Fluminense e Borussia Dortmund. Olha, esse menino aí, vamos ouvir daqui a pouco o segundo gol, hein? Tá 2-1 pro Guarani, esse menino é o Bruno Santos, 28 anos, ele fez os dois, hein? Veio do Volta Redonda, onde foi campeão da Série C ano passado, contrato até a final da Série C, 20 jogos esse ano pelo Volta Redonda, marcou 3. Então no Guarani de cara, meio jogo já tem 2. Olha que beleza, hein? Bruno Santos, por enquanto o nome do jogo, você vai ouvir aqui. Intervalo, Guarani 2, Itabaiana 1. Futebol é com a Bandeirantes. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi,
é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. É bola! Aí o Melo domina na esquerda, faz o levantamento. Vem Bilu, tocou, Bruno Santos bateu, é gol! Uma inversão linda da esquerda para a direita, já dentro da área para Rafael Bilu. Ele de cabeça tocou para a entrada da pequena área. Bruno Santos chegou batendo, mandou firme, a bola bateu no fundo do gol e fez lá. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Bruno Santos, o artilheiro, para estufar a rede, e a torcida vibra, da pele até o osso. Dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, dali Bugre, dali Guarani. Amplia aqui no chão sagrado do Estádio Brinco de Ouro. Campeão brasileiro de 1978, faz o segundo, hoje sempre Guarani. Bruno Santos, Bruno Santos, Bruno Santos, Bruno Santos, Bruno Santos, camisa 9. Ele o autor do gol. Gleger Sozin, você por dentro do jogo. Oi, Gleger, intervalo, 2 Guarani, 1 Itabaianos, 2 do menino Bruno Santos, Gleger. Edu, foi contratado para fazer gol e já na estreia, né, no primeiro jogo já bota 2 gols na rede. Importante isso. O Bruno, a gente sabia da qualidade, jogador com muita presença diária, né? Agora, pode o Guarani, né, cara? Acaba de fazer o segundo gol, controlando o jogo, tudo tranquilo, né? O Andrei, o Itabaiana ali uma hora ou outra, uma bola parada, um escanteio e tal, mas nada de pressão, de chegar, de criar oportunidades.
E aí dá um espaço lá do lado esquerdo, né? O Cicinho, para mim, fica longe. Dá espaço para o jogador do Itabaiana que faz o cruzamento. E aí a zaga dormiu, né? O jogador entra ali no meio da zaga, dá uma testada no canto, faz 2-1. No finalzinho do primeiro tempo, quando a gente acha que o Guarani vai ter tranquilidade, né? Vai ter um segundo tempo um pouco mais tranquilo, toma um gol logo no finalzinho. Difícil. E pode complicar, hein? Pode complicar. Ah, Gleg, mas o Guarani, você tá falando até agora que o Guarani tá jogando bem. Tá jogando bem, né? O Guarani tá tendo um primeiro tempo muito sólido, muito bom. Mas o grande problema, e aliás tem sido o problema do Guarani também nessa Série C, essas faltas de atenção toda hora em alguns lances desnecessários, né? Ali não pode deixar, cara. Tá 2-0, tá acabando o primeiro tempo, não tem mais jogo, encosta, diminui, né? Faz a falta, recompõe, preenche a área para bola parada, vamos defender, mas não dá para dar liberdade que deu para os dois jogadores do Itabaiana, um para cruzamento e o outro para definir no cabeceio. Então eu espero que o Marcelo Fernandes traga essa tranquilidade para os jogadores, para continuar fazendo o mesmo jogo do primeiro tempo, para que o Guarani possa, né, tentar fazer o terceiro e aí sim ter tranquilidade no jogo. 2-1 não é tranquilidade para ninguém não, viu, Edu? Tá voltando aí, Breno Beretta. Parece que vai ter alteração aí. Tô vendo. Oi, Edu. Tá vai entrar, né, o Cauã Jesus. Vai entrar o Cauã Jesus, Edu, no lugar do Bilu. Porque o Bilu, ele estava sentindo bastante o ombro direito. Vou até ver o que aconteceu. No momento do gol, dá para ver que ele estava sentindo bastante. Ele que deu assistência, né? O Cauã Jesus vai fazer aí a estreia no Guarani, né, Edu? Com a camisa número 21. Vai entrar e no Itabaiana vai ter uma alteração também, viu, Edu? Tá, você anota direitinho, vê aí quem vai entrar no Itabaiana. Então, Cauã Jesus é outro que estreia, hein? Veio do São Bernardo, tem 21 anos, atacante. O Rafael Bilu, ele deu uma entrada também, falar pra você, hein? Que perigo, hein? Também apanhou e aí não volta. Aí quase que ele marcou um gol, hein? Quase que o Bilu marcou um gol. O Batista ainda gritava o primeiro gol do Guarani. O Rafael Bilu, ele tabelou com o Isaac e chutou, mas raspou, hein? Raspou. Bom, é o seguinte, aqui pra mim tá com delay, acho que vai começar, hein? Vai começar no segundo tempo, por enquanto, Guarani 2, Itabaiana 1. E para o show, continuando aqui na Bandeirantes, é ele mesmo, o titularíssimo. Valeu, Edu, muito obrigado. Intervalo inteligente aqui na Rádio Bandeirantes. Vai começar o segundo tempo, saída de bola pertence ao time do Itabaiana, já que no primeiro tempo foi o Guarani quem saiu jogando. Fabrício Oia está ali posicionado. Vai começar o segundo tempo, o time do Guarani vence o jogo aqui no Brinco, 2-1, o árbitro arredonda o seu cronômetro. Senhor Agleisson. Marcos Vieira Monteiro apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Hoje sempre Guarani. Começa o segundo tempo, alterações, Breno Beretta. Foram duas alterações, Batista. O Cauã Jesus, camisa número 21 no Guarani, entrou no lugar do Rafael Bilu, que sentiu uma contusão no ombro. A segunda alteração do jogo, né? E a segunda alteração, na verdade, do Itabaiana foi a seguinte, Batista. O Elimar entrou, saiu, né? O Elimar 23 para a entrada do Cal.
camisa número 15. Segunda alteração no Itabaiana, no Guarani a primeira alteração, Batista. Call, disse aí o locutor do estádio Washington Melo. Entrou o Cal. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Jogo parado, tem um bugrino caído aí, hein, Breno? É o Cicinho, Batista, mas ele já tá se levantando, já tá recuperado. Comecinho de segundo tempo, o Guarani vence o jogo 2-1 aqui no Brinco. 2-1, o time do Guarani vai vencendo o jogo. E os comentaristas vão falar e a ICH alteração no Guarani, o que muda pra você? O Bilu é um jogador rabisqueiro, né? Um cara com personalidade. Eu conheço pouco o Cauã para colocar com muita veracidade aqui. Eu acho que o Guarani perde. O Bilu fez um bom primeiro tempo. Uma pena que ele está saindo, mas boa sorte ao Cauã. E para você, Gleger, alteração aí no time do Guarani, Gleger. Características bem parecidas, né? Jogadores de velocidade, jogadores que partem para cima. Acho que, claro que o Bilu é muito bom jogador. Estava fazendo fez um bom primeiro tempo. Domina o time do Guarani, vem pra bola, pecanhoto, bola batida, vai embora. Cruzamento do Emerson Barbosa, venenoso. Por muito pouco, Bruno Santos não faz o terceiro em Breno Beretta. Ele estava na bola e essa bola passou muito rápido na frente dele. Se não fosse ele, o próprio Cauã Jesus também estava na expectativa. A bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta já cobrado. 2-1, vence o Bugrão. Seguindo o Gleger. Para mim, a substituição mantém o time da mesma forma, né? Não muda taticamente, 2 jogadores de velocidade. Características muito próximas. Placar de 2-1, o time do Guarani está vencendo o jogo no estádio Brinco de Ouro. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. É referência em excelência na experiência do cliente. Ligue 0800 100 0102. Placar de 2-1, o time do Guarani vai engatando a segunda vitória consecutiva. Venceu o Retrô na última rodada, fora de casa, e hoje vai vencendo o Itabaiana. Bola parada, falta pela esquerda, falta para o Itabaiana, Breno Beretta. E mais uma vez o Fabrício Oia, né? Sempre ele de perna direita nas bolas paradas. Bola parada para o time do Itabaiana. Vem pra bola o tremendão. Fabrício Oia, pé direito, cruzou na área. Chegou lá atrás, tirando o Guarani. Bateu o Gabriel Henrique. A bola passou por cima com perigo, Breno. Essa bola passou por cima. O goleiro Andrei só ficou acompanhando. O Guarani vence o jogo 2-1 aqui no Brinco. A Sanasa tá toda digital para resolver tudo de onde estiver. Já eu sigo porque olha o contra-ataque do time do Itabaiana. Fabrício Olha, domina, enfia o jogo lá pelo lado direito no campo de ataque. Vem pra bola, domina o time do Itabaiana no cruzamento na área. Cruzamento ruim do Pedro Belém, e também já viu que o impedimento, Breno. Tinham os jogadores do Itabaiana na frente, o João Vitor, o Leilson, impedimento marcado. Goleiro do Guarani não tem pressa para cobrar. 2-1, vence o Bugre. A Senasa tá toda digital para resolver tudo de onde estiver. No novo site, novo aplicativo, muito mais fácil de achar o que a gente quer.
O atendimento é show pelo WhatsApp, anota aí, 0800 7721 195. A Sanasa agora manda SMS sempre que estiver manutenção no seu bairro. A Sanasa é o futuro. Vem pra bola, tentando a arrancada no campo de ataque. João Vitor ficou caído. Retoma o time do Guarani no lançamento no campo de ataque. Vem Betão. Betão chega, tira lá atrás pro time sergipano. E o Natan tá caído. O árbitro tá de costa, a bola vai para a linha lateral e agora ele vai permitir o atendimento ao Natan Breno. Faz um tempão que ele tá caído ali no círculo central e só agora que o árbitro, como você disse, foi lá conversar com ele para saber se vai precisar da maca móvel. Os jogadores do Guarani, praticamente todos no processo de aquecimento, assim como os jogadores do Itabaiana. E ele continua caído, Batista. Rocha Autopeças, as mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7h50, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série C, aqui Brinco de Ouro, Guarani 2, Itabaiana 1, Edu Pinheiro. Mundial de Clubes, Estados Unidos em 8 do segundo tempo, Palmeiras 0, Porto também 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Caio Melo, lá atrás, tira o time do Itabaiana, tenta a retomada, conseguiu, vem Pedro Belém, para Fabrício Oia, volta para Pedro Belém, domina pela ponta direita, o time do Itabaiana recua, vem Copete, vem Gabriel Henrique, a bola é espirrada, vai fora, para fora pela linha de fundo, linha lateral, linha de fundo, escanteio para o Itabaiana bater. É escanteio pelo lado direito. Fabrício Oia já está se posicionando. Momento bom da equipe do Itabaiana no jogo. Guarani vence 2-1. 2-1, o time do Guarani vence, mais o Itabaiana está pressionando. Cobrança de escanteio, bola levantada na área. Chega lá atrás, afasta o time do Guarani através da sua defesa. Reboteada, a bola sobra com Fabrício Oia pela direita. Ele tenta tocar lá atrás, chega, tira, afasta Cauã Jesus. O time do Guarani não consegue organizar o contra-ataque. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Arremesso lateral, Cicinho. Vem pra cobrança pro time do Guarani. Vai usar a força do braço. Faz o lançamento lá dentro da área para Bruno Santos. Marcou o quê, hein? Falta do Bruno Santos. Ele teria segurado a camisa do jogador do Itabaiana. Para mim não foi, Batista. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Copete domina para o time sergipano, recua, tocando na zaga para Gustavo Fagundes, vira lá pela esquerda, vem Copete, Copete na lateral para Cauã, Cauã domina e vai recuar, toca tudo lá atrás. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 minutos passados do segundo tempo, conferindo o placar no futebol da Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro Série C. Aqui estádio Brinco de Ouro, Guarani 2 e Itabaiana 1, Edu Pinheiro. Série C, 2 encerrados em Londrina de virada 2, Figueirense 1, Brusque 0, Tombense 0. Segundo tempo lá em Erechim, Ipiranga 0, Confiança 0. Jogo do Parmeira, 11 segundo tempo em Palmeiras 0, Porto 0. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Você pode contar com o Sicredi. E a torcida agora começa a incentivar, começa a jogar junto com o time do Guarani, porque o Itabaiana, comentaristas vão falar já, mas é melhor que o Bugre no segundo tempo. Lançamento para Copete, domina o time do Itabaiana, gira, toca de perna esquerda, lança no campo de ataque para ninguém. Bola recuada, vai sobrar para Andrei Ventura. Ele bate de perna direita, tira dali, levanta no campo de ataque. Vem para a bola Bruno Santos. O árbitro não marcou ou marcou? Marcou a falta. É lá pela direita, a falta para o Guarani bater, Breno Beretta. Ele foi empurrado, né? Ficou caído no gramado, o Cicinho não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança. O Guarani vence o jogo 2-1 aqui no Brinco. Acompanha as principais informações de Guarani Ponte Preta no portal carlosbatista.com.br. Domina o time do Guarani pela esquerda, vem para a bola, Emerson Barbosa, bateu mal. Mas a torcida aplaude porque tá com moral. Emerson Barbosa marcou o gol da vitória. O segundo contra a equipe do Retrô em Breno. Ele pegou no tornozelo, Batista, e a bola subiu demais. Tiro de meta já cobrado, o Guarani vence 2-1. 2-1, o time do Guarani vai vencendo a segunda consecutiva. A Sanasa tá toda digital para resolver tudo de onde estiver. Novo site, novo aplicativo, muito mais fácil de achar o que a gente quer. O atendimento é show pelo WhatsApp, anote aí, 0800 7721 195. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. A Sanasa é o futuro. Grande abraço para o Toninho. Alô, Toninho. Toninho tá curtindo o som da Bandeirantes e pediu para mandar um grande abraço para os sobrinhos dele. Sobrinho Bruno e também Daniel. Então, Bruno e Daniel, sobrinhos do Toninho. Grande abraço, muito obrigado aí pela audiência. São bugrinos, da pele até o osso. Bola recuada lá atrás, é tempo de análise. Carlos Henrique, o bate pesado. E aí o segundo tempo ruim do time do Guarani até aqui em CH. É bem diferente na parte tática, o Guarani mais, defensivo, com as linhas mais baixas, e essa administração de resultado não é boa. Outro detalhe, alguns jogadores nitidamente já estão cansados. O Marcelo Fernandes tem que mexer no time. E para você, Klegger, segundo tempo, o time do Itabaiana está melhor que o Bugrino? A melhor sim, Batista. Voltou com uma postura diferente e pegou meio que o Guarani de surpresa, né? O Marcelo precisa ter aí algumas mexidas para que ele possa ajustar. Nesse momento, o Itabaiana é melhor que o Guarani. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102. Alteração. Alteração, a informação, Breno Beretta. Mais uma alteração no Itabaiana. Tá saindo Gabriel Henrique, camisa número 8, para a entrada do Vinícius Locatelli, que é um dos recém-contratados do Itabaiana, camisa 29. E daqui a pouquinho, duas alterações do Guarani. O Mirandinha vai estrear com a camisa do Bugre.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia, para ocasiões especiais também. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Já Mirandinha vai estrear com a camisa bugrina, ele que também foi contratado nesta janela de exceção de 10 dias. 2-1, o time do Guarani vai vencendo o jogo. E vai ser agora, hein, Breno? Duas alterações, Batista. O Mirandinha está entrando com a camisa 17 no lugar do Isaac, saindo aplaudido pela torcida, o camisa 7 do Guarani. Saindo Isaac. A outra alteração que vai acontecer, Batista, o Caio Melo está saindo, se eu não me engano, está entrando o Kelvin, camisa número 15. Kelvin, camisa número 15, saiu Caio Melo, camisa número 8. Kelvin, camisa número 15. E o Mirandinha, número 8. Mirandinha, 17, no lugar do Caio Melo. Mirandinha, 17. É o Mirandinha, na verdade, no lugar do 7, né, Batista? Isso. Do Isaac. E saiu o Caio Melo, 8, para a entrada do Kelvin, que é volante, camisa número 15. Já os comentaristas vão falar. Kelvin tentou atravessar uma bola perigosa, armou um contra-ataque, falta. E o árbitro agora é pressionado pelos jogadores do Tremendão, querendo o cartão ali no meio campo, hein, Breno? Eles pediram cartão, 3 jogadores do Itabaiana, mas o árbitro mandou eles saírem para lá. O Itabaiana tem pressa, tá perdendo o jogo, 2-1, vence o Guarani. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopensas.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Vamos lá, Gleger, alterações aí no time do Guarani, o que você achou? Eu gostei, tava no momento de mexer, né? O Mirandinha foi recém-contratado também, já fez dupla com o Brunão lá no Volta Redonda, né? O Isaac, no segundo tempo, não voltou pro segundo tempo, praticamente que nem pegou na bola, né? E esse Kelvin aí, ele tá sendo muito elogiado, né, nos treinamentos. Então, tomara que ele consiga ajustar, manter o padrão ali no meio de campo e o Guarani consiga, pelo menos, melhorar no jogo. E para você, CH, alterações no Bugre. Como disse o Gleger, o Mirandinha vai aproveitar o entrosamento com o Brunão, mas os dois que saíram, o Isaac e o Caio Melo, estavam cansados. O Isaac pouco participou da partida. Caio Melo fez um bom primeiro tempo, mas nitidamente cansou no segundo, portanto, gostei das mexidas. Aroma das Ervas tem linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Cicinho desabou o Breno Beretta. Ele recebeu uma falta do Cal, camisa 15 do Itabaiana, mas já está recuperado. Bola em jogo, Guarani no ataque. Domina Emerson Barbosa, faz o lançamento para Mirandinha. Ele vem para apostar corrida com Betão, falta. Falta o escanteio, marcou escanteio. Último toque do Betão. Escanteio para o Guarani bater. E acertou o árbitro. Realmente o último toque foi do jogador do Itabaiana. O Diego Torres está chegando por ali de perna esquerda e tem o Mirandinha de perna direita. Os dois estão na bola. Porque o Caio Melo, que fazia esse papel, saiu. Diego Torres partiu, cobrou o escanteio, levantou na área, subiu lá atrás, tira de cabeça a retaguarda do Itabaiana. Reboteada, a bola sobrou com o time do Guarani, vem lá pelo lado direito no campo de ataque, vence o jogo. Placar de 2-1, fez 2-0 e ainda no primeiro tempo tomou um gol.
Kelvin domina, solta o jogo lá pela direita. Trabalha o time do Guarani, tem dificuldade para conseguir penetrar e a bola vai ser recuada lá atrás no campo de retaguarda para Rafael Rodrigues. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Sicredi. Emerson Barbosa cobrando arremesso lateral. A bola devolvida para o Diego Torres. Acertar o Emerson. Tá caído, tá sentindo, hein, Breno? E ficou barato, né, pro jogador do Itabaiana. Os jogadores do Guarani, é claro, pedindo um cartão amarelo, mas o Emerson acabou valorizando, tá se levantando, o Guarani não tem pressa. Torcida apoiando o Guarani. O Bugre vence no brinco 2-1. Microfone da Rádio Bandeirantes. Sente o peso. FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bola lançada na área, vem o time do Itabaiana. Chegou Vinícius Locatelli, mas na hora H apareceu o Rafael Rodrigues, deu um toquinho nela, escanteio para o Itabaiana bater. O escanteio é pelo lado esquerdo, sempre ele de perna direita, Fabrício Oia na bola. Fabrício Oia vem para a batida. Cobrança de escanteio para o time do Cebola. Autorizado. Árbitro conversa. Vai lá. Quer dialogar. Tá vociferando, enfia a mão no bolso, puxou um cartão. Rafael Rodrigues. Mas ele já tem cartão. Então não foi para ele. Já vamos confirmar. Cobrança de escanteio para o time do Itabaiana. Fabrício Oia levantou para a cruzada. André Ventura. Chega, tira. A bola voltou, Oia. Bateu a bola cruzada em cima do Cauã. Ainda a Oia, não tá valendo nada. A bola bateu no braço dele e o árbitro viu. Falta pro Guarani bater. Ô Batista, esse cartão foi pro Locatelli. Vinícius Locatelli, camisa 29, jogador do Itabaiana. E o Guarani tem uma falta agora pelo lado direito. Cicinho não tem pressa nenhuma para cobrar. Desktop, internet premiada, ultra velocidade, 100% fibra ótica, a partir de apenas R$ 79,99. Assine fácil pelo site desktop.com.br ou então ligue 0800 100 0102. Time do Guarani vem para o contra-ataque. Lançamento completamente errado, equivocado neste momento do Bruno Santos. Ficou fácil lá atrás para o Jefferson, que pegou com tranquilidade. Lançamento no campo de ataque, vem para a bola, domina Cal, empurra para Fabrício Oia. Ele trabalha na ponta, meteu o pé direito, cruzou na área. Chegou Alan Santos, estica a perna, afasta, tira, Cicinho vai nela e a bola sai. Arremesso, o Cicinho reclamou de uma falta, o árbitro não marcou. Tem pressa, Cal, cobra, solta o time do Itabaiana. Avança no campo de ataque e está perdendo o placar de 2-1. A bola recuada vem para Betão. Dentro do círculo central, para Gustavo Fernandes, abriu o jogo lá pelo lado esquerdo. Trabalha Cal, tenta levar, empurra, toca atrás. O time do Itabaiana tenta chamar o Guarani. Guarani não vai, só deixa um à frente. É o Bruno Santos. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Aproveita, manda um like aí para nós, manda um joinha e muito obrigado pela audiência. Você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Trabalha o time do Itabaiana, vem Copete, tentou levantar o time do Guarani. Retoma Diego Torres, carrega pouco além da linha da metade do campo, virando pela direita para Cauã.
Cauã pisa na bola, arruma, vem pra Cicinho por dentro, ele chega e escapando na marcação. Toca atrás para Rafael Rodrigues, dali para Alan Santos. Ele domina, pisa na risca, na metade do campo e solta o jogo no campo de ataque para Mirandinha. Limpou o pé direito, bateu, opa, pega! Jefferson ia soltando, hein, Breno? E tava faltando isso daí, Batista, arriscar de fora da área. Como você disse, o Jefferson, se ele solta, o Bruno Santos está na frente esperando. Agora uma falta que o Natan fez, pra mim não foi para cartão amarelo, mas ele aplicou. Tá amarelado, camisa número 5 do Guarani, Batista. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26 passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série C, aqui no Estádio Brinco de Ouro, que já viu a final do Brasileiro de 78, Guarani campeão. Aqui, Guarani 2, Itabaiana 1, Edu Pinheiro. Nesse momento da Série C, gol do Ipiranga. Gol do Ipiranga, o jogo em Erechim. Estamos no segundo tempo, Ipiranga 1, Confiança 0. Tivemos Londrina de virada 2, Figueirense 1. Brusque 0, Tombense também 0. E Mundial de Clubes 27, segundo tempo, de Palmeiras 0, Porto também 0. Bandeirantes. Alteração. Vai. Saiu o artilheiro do jogo. Bruno Santos, que marcou 2 gols para o Guarani. Saiu cansado. Entrou Denis Júnior, número 19. Mais uma alteração no Bugre. Denis Júnior, que era titular. Ele entra no lugar do Bruno Santos. Já já os comentaristas vão falar. E agora, hein? Arremesso claríssimo para o Guarani. E o árbitro tá dando o quê? O árbitro tá dando falta. Deu falta no Betão. Falta do Diego Torres. E pra ele mim vai não falar aconteceu. com o Bandeira lá. Vai falar com a assistente para saber o que é que aconteceu. Vai conversar com a Márcia Bezerra, ou não? Não, ele tá dando cartão amarelo para um jogador do Guarani que já já eu confirmo por reclamação. Rádio Bandeirantes, diariamente necessária. FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um joinha pra nós. Gleger Zorzinho, o artilheiro da noite, saiu e entrou Denis Júnior. E aí, Gleger? Tecnicamente o Guarani perde, né, Batista? E o Brunão cansou, né? Fez 2 gols, ajudou o Guarani, correu uma barbaridade, mas aí cansou. Agora, na parte técnica, sem dúvida nenhuma, o Guarani perde. Vem pra bola o time do Itabaiana. Vinícius Locatelli. Abriu lá pela direita, Emerson Barbosa. Já deu bote, toma. Arranca, vem na velocidade, beira dentro do campo. Escapa em cima da marcação, carimbou as pernas do Betão. A violência desta bola. Betão meio sem graça ali, saiu arrastando a perna, hein, Breno? Exatamente, Batista, saiu arrastando a perna, um jogador que é muito forte, né? Muito vigoroso. Já já eu confirmo o público e renda, porque agora o Guarani tá num bom momento. Tem um escanteio, lado esquerdo, Mirandinha e Diego Torres, os dois estão na bola. Escanteio pro time do Guarani bater. Mirandinha agora é o companheiro do Diego Torres. Mirandinha bate com a direita, Diego Torres com a esquerda. Diego Torres partiu, o pé canhoto, levantou, a bola passa por toda a extensão da área. Tenta evitar a saída para a linha lateral, Cauã pela direita. Não conseguiu, foi inoperante na tarefa. Arremesso para o time do Itabaiana. Ô Batista, deixa eu confirmar o cartão amarelo. Foi para um jogador do Guarani do banco de reservas, para o zagueiro Diogo Silva. Ele estava pendurado, foi por reclamação. Ele não enfrenta o CSA no dia 28 aqui no Brinco. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo.
31, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, aqui Brinco de Ouro, Guarani 2, Itabaiana 1, Edu Pinheiro. Olha, a Série C, então, Ipiranga 1, Confiança 0, segundo tempo, há pouco vai fogo do Ipiranga. No Mundial de Clubes, 31, segundo tempo de Palmeiras 0, Porto também 0. E o Botafogo joga às 23, em 11 da noite. Botafogo do Rio e o Seattle Sounders. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. E aí, CH, saiu o artilheiro, entrou Denis Júnior. Como é que fica agora, hein, CH? Tecnicamente é outro patamar, né, Batista? O Denis Júnior, com todo respeito, não dá para comparar. Você veja o Brunão, em pouco tempo de adaptação do Guarani, já fez 2 gols e tem tudo para ser o craque do jogo. Agora, o Guarani equilibrou as coisas, né? O jogo, para mim, tá igual nesse momento, porque a entrada do menino no meio campo, o Kelvin, não é? No lugar do Caio Melo, pelo menos na parte de resistência, de força física, melhorou. E o Itabaiana também não está com a mesma intensidade que ele teve no início do segundo tempo. Portanto, nesse momento, o jogo é equilibrado, Batista. A Sanasa tá toda digital para resolver tudo de onde estiver. Novo site, novo aplicativo. Muito mais fácil de achar o que a gente quer. O atendimento é show pelo WhatsApp. Anota aí 0800 7721 195. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. A Sanasa é o futuro. Kelvin domina, tenta levar. Fabrício olha na marcação, derruba o 15 do Guarani. Falta. E vai pintar mais uma alteração, Batista. Essa falta é pelo lado esquerdo. Matheus Sarará, camisa número 18, vai entrar no Guarani. Eu já confirmo quem vai sair. Diego Torres, está saindo muito aplaudido, camisa 10, estreante, dono do meio campo do Guarani, muito aplaudido. Camisa 10, Diego Torres, entrando Matheus Sarará, 18. Já vou emendar o público e renda, público total, 2.764 torcedores, 2.764, para uma renda de R$ 50.690 essa noite aqui no Brinco. Que legal, né, Gleger? Há muito tempo que não tinha um jogador aplaudido aqui no Brinco. Hoje, 2, Bruno Santos e o Diego Torres. Sem dúvida nenhuma, né, Batista? Fazia muito tempo, que é importante. E 2 contratações novas, né? Isso mostra a competência da diretoria que acertou nas contratações. Agora, falta ainda o Guarani segurar esse resultado até o final para concretizar a vitória, e aí sim, né, o Brunão vai cair no braço das torcidas. E aí, CH, antes da informação, pois não, Breno? Tem mais uma alteração, Batista, na equipe do Itabaiana. Saiu o 20, Fabrício Oia, para a entrada do 18, David. Entrando 18, David no lugar do Fabrício Oia. E aí, CH, saiu o Diego Torres, aplaudido. Que bom ver o Diego Torres jogar e o Bruno Santos também, CH. Os 2 melhores da partida com o Caio Melo, na minha opinião. Tem que sair aplaudido mesmo. Faz tempo que o Guarani não tem um meia com essa característica. Eu acho que o Torres, enquanto suportou fisicamente, deu o toque de qualidade para o meio campo. Na frente, o oportunismo do Brunão. 2 gols e mais nada, como diria aquele, não é? Eu acho que merece. O Cicinho também está jogando muito bem. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopensas.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o orçamento. Pois não, a informação na Bandeirantes. Eu vou confirmar outra alteração do Itabaiana. Saiu João Vitor, camisa 9, para a entrada do 16, Robinho. Entrou 16, Robinho, saiu João Vitor, camisa 9. Nesse momento, tem 2 jogadores que bateram cabeça. Um deles é o Betão, do Itabaiana,
e o outro é o jogador do Guarani, já eu confirmo, os dois estão sendo atendidos pelo departamento médico, é o Mirandinha que bateu cabeça com o Betão, mas está tudo bem com os dois. Tem o protocolo de concussão, se forem substituídos, acho que não dá mais, né? Já acabou. Então, não, mas aí tem o protocolo de concussão. Aí pode fazer a 6ª substituição. Mas, pelo jeitão, vão continuar, né? Já estão bem, inclusive um do lado do outro. Estão passando a mão ali na cabeça, deve estar doendo bastante. Mas nenhum risco para os dois atletas. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. 37, falta para o time do Guarani pela meia direita, Breno Beretta. 2 jogadores do Guarani por lá, o Cauã de perna esquerda e o Mirandinha de perna direita. Pode pintar o terceiro do Guarani aqui no Brinco. Cauã e Mirandinha. Cauã, pé canhoto, levantou na área, chega tirando o zagueiro. Vai embora, para fora pela linha de fundo, tirou Gustavo Fagundes, escanteio para o Guarani bater. Eles literalmente bateram cabeça, porque foram 2 jogadores do Itabaiana na bola. Escanteio pelo lado esquerdo, por ali o Mirandinha de perna direita e o Cauã também vai pintar de perna esquerda. Não tem pressa o time do Guarani, e agora não tem o Diego Torres. Então, vamos ver quem é que vem. Vem Mirandinha, pé direito, cruzando o primeiro pau, subiu lá atrás, tira o zagueiro, vai para a linha lateral, é arremesso para o Guarani bater. E o Guarani agora vai cozinhando o Itabaiana em fogo brando. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site e o app. Abra sua conta no Sicredi. Daqui a pouco tem o apito final aqui na Bandeirantes com o incomparável Edu Pinheiro. Agora tem falta para o Itabaiana, Breno Beretta. Quem está ajeitando a bola com carinho é o David, camisa 18. A falta foi no Robinho. Pela meia direita de ataque do Itabaiana, preocupação da defesa do Guarani. David vem para a batida, é no campo de ataque o Itabaiana nesse segundo tempo, ataca contra o gol do placar eletrônico. David, pé direito, levantou na área, chegou, perdeu o tempo da bola, Andrei, a bola batida, tira a bola de endereço. Quem tirou essa bola, Breno? Foi o zagueirão do Guarani. Pra mim foi o Rafael. Eu tô longe do lance, Batista, mas o Andrei saiu pegando borboleta, não viu nada na bola. Se não fosse o defensor do Guarani, fatalmente o Itabaiana teria empatado o jogo. 2-1, vence o Bugre. Sim, saiu realmente muito mal o Andrei Ventura. E a bola foi batida de endereço, Gleger Zorzin. Não pode, né, Batista? Não pode, cara. Jogo desse aí, jogo forte, decisivo. Fica no gol, a bola tá alta, tá longa, né? Tá esticada lá. Fica no gol, não precisa sair, não precisa arriscar. Saiu mal o Andrei, quase compromete. Aí se não tivesse o zagueirão na cobertura, o Guarani tomaria o gol de empate. E no contra-ataque, falta para o time do Guarani bater, Breno Beretta. A falta foi em cima do Denis Júnior. O árbitro tá ali orientando a barreira. São 3 jogadores na barreira. Ele tá usando, agora ele tá usando aquele sprayzinho, Batista. Jogadores do Guarani estão ali na bola. O Cauã é um dos atletas que tá na bola. Preocupação pro goleirão Betão. Falta, time do Guarani na intermediária para a batida, momento de grande expectativa.
Bateu de perna esquerda Emerson Barbosa em cima da defesa. A bola volta, o time do Guarani domina 40 minutos do segundo tempo. Placar de 2-1, Cicinho. Dominou, tentou levar, foi aterrado, falta nele. Falta pro Guarani bater, Breno. O Cicinho foi empurrado, né? Sabe valorizar o jogo, jogador experiente, lado direito a falta. O Guarani não tem pressa. 2-1 vence o jogo. Os donos da bola de segunda a sexta, das 12 até as 13 horas, na tela da Band. Acompanhe também no youtube.com/BandMaisTV. Domina Mirandinha, levantou no peito do Betão. Betão agradeceu, tirou, mas tirou com um defeito. Recupera a posse de bola, Natan, recua para Andrei Ventura. Ele vem como líbero ali na intermediária, soltando o jogo pela esquerda. Levantamento de bola do Ceará no campo de ataque, vem para a bola, Mirandinha, pé direito, uma bomba! Espalma Jefferson! Que pancada! Mirandinha de longe! Esquentou as luvas do Jefferson Breno Beretta. E ela subiu e caiu muito rapidamente. Foi no cantinho do goleirão Betão, cantinho direito. Ele foi na bola e foi muito bem. Poderia ter feito o terceiro Guarani, quase. 2-1 vence o Bugre aqui no Brinco. Internet premiada com ultra velocidade, 100% fibra ótica, a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop, a internet oficial do Guarani da Ponte Preta. Acesse desktop.com.br, ligue 0800 1000 0102. Bola parada lá pela direita, é cobrança de falta. Vem Cauã se preparando para fazer o lançamento. É o Rafael Rodrigues. Partiu, bateu de perna direita lá de trás, no campo de ataque para Denis Júnior. Deu rebote, a bola volta com Sarará. Domina soltando o jogo na frente para Mirandinha. Chega Betão para tirar. A bola vai saindo, evita a saída pela direita o time do Itabaiana. Fez o levantamento no campo de ataque, David, bola comprida. Andrei Ventura chega lá atrás para pegar. Já sai jogando o time do Guarani com o Cicinho. Ele prende a bola, domina, entrega para Cauã. Cauã recua para Cicinho. Vai recuar ainda mais para Rafael Rodrigues. Ele solta a bola dentro da área de confinamento do Andrei Ventura. Domina no campo de defesa, o time do Guarani vem para a bola. Emerson Barbosa para Kelvin. E ele inverte da esquerda para a direita. Acontece. Cicinho foi matar, deu no tornozelo e saiu, a bola saiu, uivando aí em Breno Beretta. Batista, o Cicinho, que é bom jogador nessa, a bola passou por baixo do pé dele. Mas agora o Itabaiana tem pressa, porque tá perdendo o jogo, o Guarani vence 2-1. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Placar de 2-1, Guarani vencendo, é tempo de análise. Carlos Henrique, o bate pesado. E aí, CH, Guarani já pode comemorar a vitória ou não? Não, ainda não, mas equilibrou a partida quando entrou o Kelvin e também o Sarará. Jogadores que deram uma consistência para o meio campo de novo. É bem diferente o segundo tempo do primeiro, mas o Guarani continua sem sofrer maiores pressões, né? O Guarani controla o jogo, apesar do desespero do Itabaiana. Eu até agora gostei do jogo, Batista. Mais 6.
Vem pra bola Guarani, Denis Júnior. Carrega, vem pra lateral da grande área. Vai pro fundo, ameaça o cruzamento. Opa! Fez uma graça, ameaçou, passou o pé em cima da bola e entregou de graça. Aí também não, né? Denis Júnior tentou, fez a sua graça, mas olha o contra-ataque que ele arrumou. Bola lançada, vem o time do Itabaiana pela direita, Pedro Belém foi pro solo, vai sair cartão para Emerson Barbosa, que teve que se virar para evitar aí um pouco mais de perigo, já que o time do Itabaiana descia violentamente, hein, Breno? Ele matou o contra-ataque, né? Teve que fazer a falta, pegou o jogador do Itabaiana sem bola, cartão amarelo para ele. Lado direito a falta, o David tá pronto para fazer a cobrança. Falta para o Itabaiana. O tremendão vem para lançar da área, David. Não há barreira. Partiu David, pé direito, levantou na área pro Betão. Subiu lá atrás, tira, afasta Denis Júnior, ajudando a defesa do time do Guarani. E para você, Glegger, o Guarani já pode comemorar a vitória. 40, quase 47. Nunca é bom comemorar antes, né? Mas está bem encaminhada a vitória do Guarani. Apesar de começar com dificuldade no início do segundo tempo, ajustou, organizou, equilibrou e para mim o Guarani ganha o jogo, mas a gente sabe, né, Batista, não dá para cantar a vitória antes de o juiz apitar o final. Bola na entrada da área, Kelvin subiu, corta de cabeça, a bola voltou pela esquerda, levantamento cruzado, Guarani retoma Mirandinha, ele partiu na velocidade. Domina no campo de defesa, abriu pela esquerda, lateralizando a jogada para Denis Júnior. Ameaça, domina, leva contra a marcação. Empurra a bola para Emerson Barbosa. Voltou para Denis Júnior, vai para o fundo, 2 na caçada. E ele usa a canela do adversário para ganhar tempo, Breno. E também inflamando a torcida do Guarani, levantando os braços, pedindo para o torcedor empurrar, apoiar, sabe que precisa nesse finalzinho de jogo. O próprio Denis Júnior, lado esquerdo, vai fazer a cobrança, Batista. Bom, então é escanteio e não arremesso lateral. Bola pela linha de fundo, realmente a bola está ali no quarto de círculo. E o Denis Júnior, a bola foi tocada pelo Emerson Barbosa, curtinha para Denis Júnior. Ele é caçado, segura a falta. Falta na lateral, a torcida aplaude o Denis Júnior, hein, Breno? Exatamente, ele que está valorizando, ficando com a bola, sentindo o bom momento. Uma falta pelo lado esquerdo, Emerson tá ali, o Denis Júnior também. Pode pintar o terceiro do Guarani aqui no Brinco. Falta para o Guarani bater, momento de expectativa. Mirandinha tá na área, cobrou Emerson Barbosa, Denis Júnior, pé canhoto, levantou na área. Levantou em cima do Cauã. Domina o lateral esquerdo do time do Itabaiana. Solta o jogo no campo de ataque. Guarani marca. Vem Natan, já foi fintado. Vem por trás, lá atrás chega Rafael Rodrigues. Estoura, bate de perna direita. A bola vai lá pra frente. Jefferson chega pra pegar. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br. Cauã, cruzamento na área e desvio de cabeça. Chega lá atrás, rasga Kelvin. Tira! Jogo fica dramático no final. Pressiona o Itabaiana. Pedro Belém vem para a cobrança de arremesso lateral. Toca a bola curta pela direita, Copete. Passe horroroso para o Pedro Belém. E a bola foi para a linha lateral. Arremesso era tudo que o Guarani queria, Breno Beretta. O Guarani que está esperando o apito final de jogo. A torcida do Guarani cresce nesse momento. Os jogadores sabem que precisam do apoio do torcedor.
2-1 vence o Guarani, a segunda vitória consecutiva na Série C. Informação Edu Pinheiro. Mundial de Clubes acabou. Termina. Palmeiras 0, Porto também 0. A Sanasa tá toda digital para resolver tudo de onde estiver. Novo site, novo aplicativo, muito mais fácil de achar o que a gente quer. O atendimento é show pelo WhatsApp, anota aí, 0800 7721 195. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. A Sanasa é o futuro. Torcida faz a festa no estádio Brinco de Ouro. Ainda não terminou, mas o árbitro pediu a bola. Não há tempo para mais nada, acabou! Termina o jogo. Vitória do Guarani, 2-1 em cima do Itabaiana. 2 gols de Bruno Santos, artilheiro, contratado na janela de exceção. E ele chegou, se adaptou muito rapidamente. E hoje Bruno Santos balançou a rede, honrando o escudo do campeão brasileiro de 1978. Bruno Santos, mais que artilheiro, é sinônimo de gol. Chegou chacoalhando a rede, metendo a bola na rede. Marca 2 na estreia. É um nome que ecoou mais alto aqui nas arquibancadas do estádio Brinco de Ouro, quando ele deixou o campo. Personificação do gol, a frieza na finalização. Bruno Santos dá vitória para o time do Guarani. 2 gols, Guarani 2, 1 para o time do Itabaiana. E a vitória é a segunda consecutiva do time do Guarani. Venceu o Retrô, a primeira vitória fora de casa. E hoje, diante da sua torcida, para a alegria geral da nação bugrina, que jogou junto aqui nas arquibancadas, fez a festa até antes mesmo de terminar o jogo. Tamanha confiança, já estava festejando. Nesse momento, os jogadores bugrinos aplaudem a torcida bugrina aqui no estádio Brinco de Ouro. Festa da nação bugrina que merece esta vitória. Torcida sofrida, time do Guarani que vinha se arrastando no campeonato, mas com contratações pontuais, precisas. Guarani consegue neste jogo a vitória em casa. E aqui o trabalho de Breno Beretta com os atletas bugrinos. Diz aí, Breno. Olha, Batista, jogadores do Guarani foram saudar a torcida. O Marcelo Fernandes, treinador do Guarani, também foi lá, deu um abraço em 1 por 1, porque a vitória foi muito importante. Capitão Alan Santos falando por aqui. O jogador está saindo por aqui, vamos ouvir o Alan Santos. Uma vitória muito importante para a nossa sequência. Estou muito feliz com a mentalidade do grupo. Foi um jogo difícil, onde a gente sabia que os caras iam jogar fechado. Segundo tempo ali não encaixou o nosso jogo, ele marcou individual. Mas a Série C é isso, se a gente não consegue jogar, a gente não toma mais gol. E para nossa sequência a gente tem outro jogo dentro de casa agora. E a nossa meta é colar ali e entrar no G8, que é o principal objetivo do início, para depois no mata-mata a gente pensar no acesso, que é o objetivo do clube. Valeu, esse é o Alan Santos. Deixa eu ouvir o Cicinho, estreante da noite aqui também. Tá todo mundo de parabéns. Ô Cicinho, como é que vai, Cicinho? Parabéns pela estreia, pela vitória. O que você pode falar desse jogo tão importante do Guarani? Um jogo muito importante pra gente. Acredito que um pouco ansioso pela vitória, porque era um jogo que a gente, jogando dentro de casa, com reforço, com todo mundo ansioso para estrear, para ajudar. Então fizemos o primeiro tempo com muita tranquilidade, trocando passes.
E segundo tempo deixamos cair um pouco, mas o principal a gente fez, que foi a vitória, os 3 pontos. Tá certo, obrigado, Cicinho. A palavra do Cicinho, os jogadores do Guarani passando, é claro, por aqui. Vamos ouvir o Bruno Santos, o artilheiro da noite, ele que é estreante também, um cara que foi muito importante para essa vitória do Guarani e estreia como matador. Eu acho que o mais importante era a vitória. A gente sabe que seria um jogo difícil, como eu falei antes, não tem jogo fácil na Série C. A gente sabe que a importância das vitórias, ainda mais dentro de casa. Agora é descansar, né? Ajustar o que a gente tem para ajustar, os nossos erros, ver o que tem para melhorar e aproveitar um pouco dessa vitória. Se Deus quiser, a gente vai conseguir, primeiramente, a classificação para o tão sonhado acesso. Como é que foi estrear com 2 gols, hein? Cara, sempre bom, né? Eu fico muito feliz. Eu acho que nada disso teria acontecido se não fossem os meus companheiros. Sou grato a eles. E é isso, aproveitar agora e desfrutar, descansar, ver o que tem pra gente melhorar, porque ainda não acabou. A gente sabe que é uma competição muito difícil, muito árdua, mas é isso, trabalhar pra gente buscar o nosso, primeiramente, a classificação e depois o tão sonhado acesso. Tá certo, obrigado, Bruno Santos. Deixa eu ouvir o Caio Melo também falando por aqui. Nossa, que a gente não podia tomar, descer com 2-0 vestiário seria muito importante, mas... sobre a atuação, achei muito boa ali, decisão do professor normal, tem um time muito qualificado, como a gente falou agora, com as contratações, elevou o nível, então não importa, acho que só foi para melhorar. E sobre o Guarani, eu acho que a gente vai ter uma sequência aí boa, já embalamos, e a gente está mostrando, o resultado não estava vindo no início, e agora a gente está mostrando quem realmente é esse elenco. Caio, o que você sentiu de mudança, tanto no vestiário quanto no clima entre os jogadores, para mostrar o que mostrou hoje dentro de campo? Cara, boa noite, eu acho que no início, com as 3 derrotas, né, ficou um pouco difícil, a confiança cai um pouco, mas o nosso vestiário sempre foi muito bom. Esse elenco sempre acreditou muito, a gente tinha muita qualidade, né, acho que de fora às vezes é normal falar, faz parte deles cobrarem, mas agora a gente está entregando resultado, está entregando o jogo, eu acho que isso é o mais importante, né, quem chegou agora chega para agregar, com um grupo de guerreiros que estava lutando desde o início para sair dessa, e agora é só pensando para cima. Valeu, obrigado, Caio Melo, último jogador, torcedor ainda está por aqui, aplaudindo os jogadores do Guarani. Bugre venceu o jogo, 2ª vitória consecutiva, 2-1 para cima do Itabaiana, Batista. Breno Beretta e o trabalho com os jogadores bugrinos, na vitória 2-1 em cima do Itabaiana. Final da grande jornada esportiva, mas tem muito mais. Tem o apito final com Edu Pinheiro e ainda lá no encerramento tem todo o trabalho da Rádio Bandeirantes São Paulo com a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes. Ficamos por aqui. Final da grande jornada esportiva. Na sequência vem aí o apito final com o incomparável Edu Pinheiro. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiaria e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preço
preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Público 2.764, 2764, renda 50.690, Guarani 2, Itabaiana 1, os 2 gols do Bruno Santos e o Leilson marcando pro Itabaiana, tudo no primeiro tempo. Já começo com o Gleger. É o seguinte, na Série C tivemos o Londrina 2, Figueirense 1 de virada hoje, Brusque 0, Tombense 0, acabou Ipiranga 1, Confiança 0. Olha, o Guarani sai da 16ª e sobe para 11º. 11º com 11 pontos. Ultrapassou Tombense, ABC, Botafogo da Paraíba, Figueirense e momentaneamente ultrapassou o Náutico. O Náutico vai jogar. 1, 2, 3, 4 clubes ultrapassou. E o que acontece? Acontece que o Náutico vai jogar amanhã. Joga nos aflitos em casa contra o Maringá. Só se o Náutico vencer, aí o Guarani perde uma posição, vai para 12º. Mas de qualquer maneira, é um belo salto. Terminou o jogo do Palmeiras no Mundial de Clubes, Palmeiras e Porto 0-0. Vamos lá, Gleger. Olha, é o seguinte, hein? Daqui a pouco tem o craque do jogo. 24 minutos tempo, Bruno Santos fazendo 1-0. Cruzamento do Caio Melo e o menino se joga aí de cabeça, mergulha, né? Lá no gol do placar. E aí, 2-0 a 44 minutos. O Caio Melo cruzou, o Rafael Bilu de cabeça ajeitou para Bruno Santos, que acabou ajeitando e empurrando 2-0. E a 47, o gol do Leilson de cabeça, 2-1. Tô querendo descobrir quem foi que tirou aquela bola aos 39 do segundo tempo, que o Andrei saiu mal. Sobra para Leilson. A TV mostrou, mas é muito rápido. Tem 2 caras do Guarani, um grudado com o outro. E um tira de cabeça. Seria um empate, hein? Seria um empate. Nesse jogo teve 6 estreias, 6. Começaram jogando Cicinho, lateral direito, Diego Torres, meia, e Bruno Santos, que fez os 2 gols. E entraram fazendo estreia o Kelvin, que é volante, o Mirandinha, que é atacante, e o Cauã Jesus, que também é atacante, entrou para o segundo tempo. Gleger Zozin, me diga, Guarani 2, Itabaiana 1. Edu, o mais importante de tudo é a vitória, né? E um detalhe, né? Você tava falando daqui a pouco o craque do jogo, hoje tá fácil, né, Edu? Mas enfim, o que vale realmente é a vitória. Eu acho que foi uma vitória importante, uma vitória construída principalmente no primeiro tempo, onde que para mim o Guarani fez um jogo muito interessante, um jogo muito empolgante, digamos assim, né? Para realmente encher os olhos dos torcedores. E a gente percebe, né, na fala dos atletas aí, o Beretta entrevistou alguns atletas aí na saída, e a gente percebe o entusiasmo, e o que eu percebi também, viu, Edu, é que todos os atletas são unânimes em dizer, olha, agora nós reforçamos com os reforços que chegaram, o time melhorou, né, melhorou na parte técnica, isso é importante. Porque o atleta perceber que faltava aquele aumento técnico, principalmente em setores que o Guarani tinha muitos problemas, né? Então, eu acho que foi muito legal isso também, ouvir dos atletas isso. Então, o que vale para mim é a vitória, belíssimo resultado. O Guarani conquista a 2ª vitória consecutiva. Agora eu queria dar relevo à participação de alguns jogadores, tá? Eu gostei demais do Alan Santos, gostei do Cicinho, né? O Caio Melo fez uma belíssima partida, é um segundo volante chegando. Em alguns momentos ele estava ali ao lado do Diego Torres, fazendo uma espécie de um camisa 8, mesmo segundo meia, chegando, pisando na área, participando efetivamente dos lances do gol. Então gostei do Caio Melo. O Diego Torres, apesar de ter ali
uma certa dificuldade na marcação e tal, mas ele tem qualidade, né? Participa, bem participativo. Mas eu vou falar o seguinte, esse cara vai melhorar, viu? A hora que ele entrosar, a hora que ele pegar o ritmo, né? Ele vai melhorar. Não que ele tenha feito um mau jogo, não, longe disso, mas ele vai melhorar. Tende a melhorar ainda mais, né? O Bruno Santos, o Brunão, artilheiro, né? Botou as 2 bolas na rede, encaminhando a vitória do Guarani. E o Rafael Bilu. Foi bem também o Bilu enquanto esteve em campo, jogou apenas o primeiro tempo, mas foi bem o Bilu, bem participativo, movimentação, jogadas de velocidade, né? E também a gente tem que dar ênfase à participação do treinador do Guarani, o Marcelo Fernandes, que apesar de na hora das mudanças o Guarani baixar o nível técnico, não baixou a intensidade, não desorganizou, manteve uma organização, conseguiu segurar o resultado, e aí encaminhando mais 3 pontos. Então, parabéns ao Marcelo Fernandes também. Então é isso, Edu. Eu acho que o Guarani começa a olhar a competição de uma nova forma, né? Agora, para de ficar olhando para trás, olha para frente, rumo ao G8, rumo à classificação, e é isso que tem que pensar o Guarani. Sem dúvida nenhuma, a evolução técnica, ela foi muito, mas muito contundente, perceptiva. A gente percebe que o time cresceu no aspecto técnico, cresceu na confiança, na autoestima, e o Guarani, para mim, Edu, mereceu o resultado, e mais que isso, merece agora, né, se livrando de vez ali de trás, de baixo, da zona de abaixamento e alcançando aí o 11º lugar. Parabéns ao Guarani, parabéns aos envolvidos, e é assim, Edu, buscar agora o G8, como disse, se eu não me engano, foi o Caio Melo ali depois que terminou a partida. Agora vamos buscar o G8. Parabéns ao Guarani. Valeu, Edu. Desculpa, Cleber, concluindo. A caminho do Valeu. Isso, valeu. Reinaldo Pereira Martins, muito obrigado, hein? Reinaldo Pereira Martins, de Monte Azul Paulista. Um abraço, hein? Muito obrigado. Bom, então é o seguinte, vamos lá. CH, público 2.764, renda 50.600, 2-1 Guarani. Os 2 do Bruno Santos e o Leilson para o Itabaiana, tudo no primeiro tempo, CH. Edu, o Guarani mudou em vários setores e eu preciso destacar por que o Guarani ganhou. O Guarani ganhou porque teve no Caio Melo o seu verdadeiro motorzinho. Teve no Diego Torres um jogador que pensa o jogo. Sai do meio, vem para o canto, abre espaço, bom passe, e é uma liderança no time. Você percebe nitidamente, quando o time sai jogando, a orientação dele, vai para o lado direito, vai para o lado esquerdo. E quando recebe a bola, sempre tem um toque qualificado. Quando se arruma o meio-campo, o resto funciona. E o Guarani precisava disso. Apesar de no meio-campo ter uma novidade, mas o fato de viver um outro momento, a vitória contra o Retrô trouxe muita confiança, a entrada do Diego Torres com o Brunão no time e o Cicinho deram um outro patamar técnico. Você com poucos minutos do primeiro tempo, você já via, além do Guarani jogar de maneira diferente, com personalidade, com autoridade, uma qualidade técnica que até então a gente não conseguiu ver. Não conseguiu ver porque os jogadores que estavam aí têm uma qualidade técnica inferior. Agora, com a entrada de alguns suportes técnicos, jogadores que você sabe que podem fazer a diferença, o restante cresce também. Veja o jogo que o Caio Melo fez no primeiro tempo, não é? Então não foi só o Diego, não foi só o Natan, não foi só o Cicinho, não foi só o Bilu que estiveram bem, não é? O todo esteve bem. E isso, quando acontece, o Guarani só passou um pouco de aperto porque houve uma falha individual de marcação no gol do Itabaiana. Se vira 2-0, não passa o sufoco que passou no segundo tempo. Porque quando toma o gol, vem aquele, né? Vem aquilo na mente, poxa, mas será de novo? Vamos viver o que vivemos até nas partidas passadas? Não. Aos poucos o Marcelo no segundo tempo, o Guarani jogou melhor o primeiro tempo do que o segundo, mas aos poucos ele foi enxergando, foi substituindo o time, foi melhorando a condição física. O Guarani cansou no segundo tempo, absolutamente coerente, pode acontecer, né? Pode acontecer.
Está sujeito a acontecer, tem muitas estreias, tem a ansiedade, né, da estreia, então isso faz com que o desgaste aumenta, né? E esse Kelvin que entrou no segundo tempo, não foi à toa que ele foi elogiado pelos treinamentos que fez. Ele entrou no lugar de um dos principais jogadores do time, que era o Caio Melo, ele entrou titubeante, mas depois pegou no breu. E o bom futebol dele e o fato do Marcelo ter enxergado rapidamente que tinha que mexer por ali, o time voltou a equilibrar a partida e pouco o Itabaiana acabou incomodando. Só incomodou naquela falha bizonha do goleiro Andrei, né? Que foram os momentos que o Guarani sofreu. No gol, houve falha da zaga. E nesse lance, ainda bem que o gol de empate não saiu, não é? Na falha do Andrei, o Itabaiana não teve maiores chances para poder empatar o jogo. Esse equilíbrio, essa tranquilidade, essa proteção defensiva e essa desenvoltura do meio-campo, para mim, foram os segredos, né, desta vitória, evidentemente com a cereja do bolo, que agora o centroavante, o Guarani tem um centroavante que bota a bola para dentro do gol. O Brunão, que é o craque do jogo para mim, já estou antecipando o meu voto, mas realmente o Guarani venceu o jogo porque mereceu, mas principalmente, Edu, o Guarani venceu o jogo porque esteve como nunca esteve na Série C, organizado. Edu. Muito bem, comentário do Gleger Zorozin em primeiro, CH em segundo, Guarani 2, Itabaiana 1. Agora o Guarani volta a jogar só dia 28, só daqui a 13 dias, de novo no Brinco, hein? Dia 28 de junho, Guarani e CSA. Vai ser 17 horas, hein? O Marcelo Fernandes vai começar? Olha, coletiva, hein? Rapidinho, Marcelo Fernandes, coletiva do Bugre. Boa noite. Não, eu procuro analisar o jogo por um todo, né? Acho que a equipe... Tivemos a chegada de jogadores, né? Jogadores completamente encaixados no dia a dia. Foi muito legal a chegada desses jogadores, junto com os outros que aqui estavam com bastante relevância também, têm procurado fazer o melhor pelo Guarani. Primeiro tempo foi aquilo que trabalhamos, uma equipe que ia vir fechada, procuramos abrir a equipe do Itabaiana e a gente conseguiu criar várias jogadas, tivemos um volume bom de jogo. Realmente o primeiro tempo foi acima do segundo tempo, né? O segundo tempo, o Itabaiana ia se soltar por si só, principalmente no começo do segundo tempo, não encaixou algumas marcações, algumas tomadas de decisões erradas. Aí a torcida também já fica impaciente, a nossa equipe já vem aquele problema de insegurança, né? Até porque o gol que nós tomamos no primeiro tempo não existe, a gente vinha tão bem de miolo de zaga, tomamos o gol de um jogador, acho que não tem 1,60 m de cabeça. Então, acontece, lógico que ninguém queria tomar, mas a gente sempre falou disso. A gente estava trabalhando a semana inteira, falando de preocupados com o jogo que ia ser contra o Itabaiana. Muitas pessoas estavam achando que ia ser barbada, que ia ser fácil, muito pelo contrário. Estreou um grande treinador, que é o Gilson Kleina. A equipe deles veio fechada, no começo do jogo procurou fazer de tudo para destabilizar a nossa equipe, caindo o jogador, ficando no chão. A equipe teve paciência, conseguimos o volume, mas no segundo tempo realmente a gente, até uns 15, 20 minutos, a gente ficou muito abaixo, não um pouco não. E a gente correu riscos ali. Mas a equipe soube se portar, defendeu bem e construímos o resultado. Acho que o importante é a vitória. Precisávamos dessa vitória. A tabela também, os jogos proporcionaram a gente pular 5 casas hoje, né? Então os jogadores estavam com isso muito na cabeça também e gera aquela insegurança, mas o importante é que no final deu tudo certo. Série C é isso aí, é jogo difícil, é jogo que vai exigir muito em duelo e a equipe se portou muito bem nesse quesito. Agora o começo do segundo tempo realmente foi abaixo, a equipe procurou se ajudar e no segundo tempo, no final, a gente estava mais estabilizado e conseguimos uma grande vitória. Boa noite, Marcelo. Breno Beretta, Rádio Bandeirantes. O que você acha que o Guarani, você que comanda todos os treinamentos, a gente não pode assistir todos, mas o que você acha que o Guarani pode evoluir ainda? Porque a gente viu um Guarani hoje completamente diferente do que foi o Guarani na parada, principalmente no primeiro tempo, né? E você está estreando ainda aos poucos os jogadores que chegaram. Assim, nós chegamos com a 6ª rodada nossas, né? 18 pontos, a gente, graças a Deus, esses jogadores conseguiram 11, né? E é muito difícil você, numa divisão tão complicada como a Série C,
E a gente procurou... O jogo de Recife ele foi preponderante para tudo isso, né? Saímos daqui com a cabeça voltada a conseguir a vitória, fizemos um jogo realmente de saber que ia sofrer, mas a equipe se portou e conseguiu a vitória. O dia a dia nosso, como você perguntou, o que pode evoluir, acho que pode evoluir muito. A equipe mostrou isso no primeiro tempo. Mostrou um volume de jogo muito claro, muito importante. E tudo aquilo que nós trabalhamos esses dias, né? A intensidade foi grande, porque é o que precisa hoje na Série C. A parte técnica, nós temos jogadores aí com uma técnica refinadíssima. Mas a Série C, ela exige que tenha o lado de duelo, o lado de choque. E a equipe está aprendendo a fazer isso. Estou muito feliz com todos. O pessoal está tentando fazer daquilo do melhor. Eu acho que valeu muito essas 2 semanas de treino, foi muito importante. O grupo está muito unido, está muito legal de trabalhar aqui. Estou muito feliz. Os jogadores independentes, se vai jogar na Copa Paulista, se vai jogar na Série C, estão todos cientes de ajudar o Guarani. Foi o que eu falei, o artista principal aqui é o Guarani. Não tem ninguém maior que o Guarani, ninguém, nem eu, nem vocês, nem nenhum jogador, nenhum dirigente. A gente tem que estar voltado para o Guarani. E é o que a gente está colocando isso na cabeça dele todos os dias, sem vaidade, sem frescura. A gente tem que colocar a bunda no chão, fazer o que tem que fazer para o Guarani conseguir essas vitórias como conseguiu hoje. Marcelo, boa noite. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas, TH mais Record. Parabéns pelo resultado. Há 2 semanas vocês venceram fora de casa o Retrô. Aí foram 2 semanas importantes, até para contratações, jogadores chegaram para o treinamento. O Guarani vence hoje, e agora mais 2 semanas de preparação. É claro, treinamentos, muito importante. Mas não seria melhor já ter um próximo jogo mais rápido para embalar os jogadores com confiança após um resultado tão importante hoje? Nós falamos disso exatamente depois do Retrô, né? Queremos esperar 2 semanas para jogar. Mas é a tabela que aí está, a gente não pode reclamar. A gente tem que trabalhar em cima do que a gente precisa fazer. Sabemos o que a gente precisa fazer para chegar pelo menos entre os 8 e depois é um outro campeonato. E a equipe sabe que é um campeonato muito difícil. A camisa do Guarani é muito forte, é pesada. E a gente sabe que nessas horas, você tendo um espírito de luta e sabendo fazer aquilo com o adversário, você sabendo fazer para neutralizar o adversário e também fazer alguma coisa para poder jogar, foi o que eu falei na primeira entrevista. Eu não sou engessado com esquema de jogo. Eu comecei no 4-3-3 e acabei no 5-3-2. Então, assim, a gente, se possível... Assim, né? Seria muito fácil falar... Já perdemos título cancelando um jogo de primeira rodada e depois o segundo jogo deixou... Só que, assim, a gente... Não pode escolher, né, cara? A tabela tá aí, a gente tem que trabalhar. Deu 15 dias, acho que a equipe se portou muito bem no primeiro tempo, foi muito legal. Tudo aquilo que a gente trabalhou, a intensidade. O pessoal que chegou também, coeso, acho que isso é importante. Cabe a nós jogar, independente do dia do jogo. Marcelo, boa noite. Boa noite. Chegando aqui ao jogo, não tinha como a expectativa da torcida era muito grande em relação às contratações. De cara você conseguiu colocar 3 jogadores como titular e colocou mais 3 ao longo da partida. Eu queria que você falasse a respeito da importância dessas contratações e de um nome específico hoje, que foi o do Bruno Santos, que acabou fazendo os 2 gols da partida. A janela foi muito difícil para a gente, né? Sabíamos que tínhamos que colocar jogadores aqui experientes, porque o nosso grupo era muito jovem, né? Mas uma molecada jovem que quer muito vencer no Guarani. E essa pitada de experiência que a diretoria conseguiu fazer junto com o Farner, Elano, o presidente Rômulo, foi muito difícil, mas muito difícil. A concorrência era muito grande. Eu acho que o clube está de parabéns, mexeu muito bem na janela. Acho que são jogadores que vão acrescentar muito no nosso dia a dia. Jogadores que entraram no jogo de hoje, teve o Cicinho com a experiência. E, o Bruno fez os 2 gols. Então, realmente, acho que feliz foi estar o Guarani, né, nessa situação, que chegaram jogadores que também entraram com o mesmo espírito dos que estavam aqui. E acho que essa soma aí vai ser muito benéfica para o Guarani. Boa noite. Marcelo, Theo Miranda, IPTV. Queria perguntar para você a importância do jogo de hoje, né? Era praticamente um confronto direto ali, primeiro dentro da zona de rebaixamento e o primeiro fora, e agora o Guarani dá um salto, vai para a 11ª colocação, próximo aos 8 que se classificam. Queria que você falasse um pouquinho desse cenário, como que é a importância desse duelo, que era tão próximo e agora parece um pouco mais distante para o Guarani. O cenário ele é bem claro para mim, né? E a gente aqui não tem empolgação de absolutamente nada. Nós precisamos melhorar muito, temos muita coisa a evoluir ainda. A equipe está procurando trabalhar muito para sair dessa situação. Hoje demos um passo importante,
mas não vamos esquecer que estamos a 3 pontos dessa situação. Mas também lembrar que estamos a 2 da classificação, né? Então acho que isso é importante. É nisso que a gente tem que bater. Nosso time foi leão, como volto a dizer, lá em Recife, conseguir aquela vitória que não é qualquer um, aquele time que nós ganhamos lá tirou o Fortaleza da Copa do Brasil, e a gente foi lá, fez um grande resultado. E hoje era um jogo dificílimo com o Itabaiana. Volto a dizer, estreando um treinador muito bom, que é o Gilson, um cara que eu tenho um respeito enorme, um cara de referência como treinador no futebol. A equipe aguerrida, a equipe que depois se soltou, tentou, sabíamos que eles vinham aqui por uma bola aérea, uma bola chuveirada na área, e a gente procurou trabalhar da melhor maneira possível. O que a gente tem que pensar, sim, tiramos o fardo um pouco lá de trás, né? Das costas lá de trás, e estamos ali perto de conseguir o nosso objetivo. Mas temos muita coisa para trabalhar, tem muita coisa para melhorar, pezinho no chão. O Guarani não ganhou absolutamente nada, tem muita coisa ainda a evoluir, e tem adversários dificílimos pela frente, que a gente sabe que vai ser muito penoso, mas que a gente tem de tudo para conseguir uma grande vaga e continuar na nossa jornada para o nosso objetivo. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Henrique Alves, da TV Bandeirantes. Não é a primeira vez que o torcedor do Guarani sai do Brinco de Ouro com aquele sentimento de acabou. Como mudar esse sofrimento no fim da partida e por que você enxerga ele? Eu não acho ufa nem sofrimento não, muito pelo contrário. Acho que o torcedor hoje saiu bem feliz do Brinco de Ouro, mas muito feliz. Entendeu? Independente do que aconteceu no jogo, a equipe se portou, saímos no primeiro tempo aplaudidos por toda a torcida, acabou o jogo, por mais que tivemos o defeito, saímos aplaudidos. Eu acho que o torcedor do Guarani vai satisfeito para casa, porque ele está vendo uma equipe que está aguerrida, que está honrando sua camisa, jogadores que entram e que estão dando conta do recado, procurando fazer o melhor para conseguir fazer os pontos para o Guarani e conseguir a classificação. Lógico, a torcida ela quer ver jogos como tinha o Guarani, como eu também vi muitos jogos do Guarani. Eu posso falar para você que eu jogava no Santos e pegava o Guarani na Vila Belmiro com Djalminha, Amoroso e Luizão. Então, realmente, nós já íamos para o jogo, mesmo jogando em casa, com a cabeça um trevo de saber o que vai acontecer naquele dia. Isso hoje está difícil de acontecer não só no Guarani, mas em todos os times. Mas acho que a torcida é esperta, a torcida também ela é inteligente, ela sabe que o campeonato é dificílimo, não vai ter jogo, você pode ver a rodada toda como foi, muitos times empatando em casa, entendeu? Perdendo a chance de poder distanciar ou pontuar, e o Guarani fez a missão de casa dele. Conseguiu a vitória que já escapou no jogo do Figueirense, onde nós empatamos com um a mais, e hoje, graças a Deus, a equipe se portou bem, conseguimos o resultado. Essa situação do Guarani e a situação do campeonato em si, uma terceira divisão, ela é muito peculiar. A equipe ela tem que jogar de acordo com o campeonato. E hoje eu estou satisfeito porque o Guarani está jogando de acordo com o campeonato, conseguindo os pontos onde precisa conseguir, se fechando para não levar gol, e é assim que funciona. Você pode ver qualquer jogo da Série C, eu vejo muito. A maioria dos times faz um gol, faz um gol, coloca a linha de 5 lá atrás e acabou o jogo até 6. O São Bernardo ganhou da gente aqui de 1-0, com 1 a mais em campo ele fez linha de 5 lá atrás para a gente não fazer o gol. Então é saber jogar o campeonato. E hoje o Guarani está fazendo de tudo e graças a Deus conseguindo as vitórias para entrar de vez nesse campeonato. Boa noite, Marcelo. Beto Toledo, Rádio Planeta Guarani. Tinha muita coisa para poder explorar do ponto de vista tático, né? Começa de um jogo, começa de um jeito, termina de um outro, né? Sim. Você falou sobre a linha de 5, os 3 zagueiros, o Sarará fazendo mais uma vez. Eu queria focar exatamente nesse ponto. Você tinha zagueiro no banco e entra com o Sarará, fazendo a linha de 3. Queria que você explorasse um pouco mais isso e também sobre a saída do Bilu. Você é um pouquinho fominha, já que é a última, tá, professor? A saída do Bilu e a entrada de um jogador que corre um pouco mais por dentro. Pode ter passado por ali um pouco desse sofrimento, na sua opinião, no segundo tempo, por conta do time do Itabaiana ter controlado o meio campo? E uma última rapidinho. Quem tirou aquela bola de cabeça que está todo mundo aqui tentando descobrir e ninguém conseguiu saber até agora? Eu também estou querendo descobrir. Também estou de fora da área. A primeira pergunta foi a saída do Bilu, né, que você me perguntou. O Bilu não estava se sentindo bem, no intervalo a gente perguntou quem estava bem, o Bilu teve um problema no ombro e realmente preferiu sair. O Cauã é um jogador que faz esse lado direito, fez muito pela equipe do São Bernardo, quando jogava na linha de 5, e ele se portou muito bem. Depois, na troca do Sarará, eu coloquei a linha defensiva que fez lá em Recife, porque o Sarará tem uma saída de bola muito boa. Eu acho que o jogo estava muito quente, o Sarará já vinha com o jogo do jogo passado e realmente estava com o ritmo de jogo. Fiquei meio assim de colocar de repente o Diogo ou até o Lucão, por ser um jogo que estava muito quente. O Sarará até pela saída de bola é melhor. Eu preferi o Sarará. Foi só nesse assunto, porque ele foi bem no último jogo e
e já estava mais perto do ritmo de jogo, a gente explorou mais nesse lado. É um jogador de meio de campo, que tem uma mobilidade melhor também. Eles colocaram 3 caras rápidos na frente, novos, tiraram todos, né? E colocaram 3 novos para explorar a velocidade, mas aí depois a equipe se portou. Para mim, até uns 15, 20 minutos do segundo tempo, a equipe não teve bem não, mas depois jogou o jogo como tem que ser, segurou a bola lá na frente como tinha que segurar, como uma equipe experiente, e acho que a vitória é muito convincente, muito boa. A equipe jogou para ganhar e merecida a vitória nossa hoje. Beleza, rapaziada? Obrigado aí, viu? Do Guarani na coletiva depois de 2-1, vitória do Guarani. E então é o seguinte: Ipiranga 1, Confiança 0, outro jogo da tarde. Então o Guarani sobe da 16ª para a 11º, com 11 pontos. O Náutico joga amanhã, pode ultrapassar o Guarani, mas por enquanto é 11º com 11 pontos. O 8º colocado é o Ituano com 13, né? Bom, pessoal, já o craque do jogo é o seguinte: amanhã tem a estreia do Guarani na Copa Paulista, Guarani Paulista de Jundiaí, 19 horas no Brinco. Ingressos, ó, R$10, inteira 5,6. Com a camisa do Bugre paga R$5. Ó, com R$5 não dá pra tomar um café na padoca com um pouco manteiga, hein? Ah, você não consegue. Não com 5? Ah, não consegue. Vamos para o craque, agora 21h31. O craque do jogo. Comandante Batista, que narrou aqui 2-1 Guarani. Vamos lá, o craque Batistão. Oi, Edu, grande abraço pra você, pro amigo ouvinte do apito final. Hoje tá muito fácil, né, Edu? Hoje não tem jeito. Bruno Santos chegou, se adaptou rapidamente e hoje marcou os 2 gols da vitória. Claro que também dou aqui uma menção honrosa ao Diego Torres, jogador muito técnico, de qualidade, e também para o Caio Melo, que fez um bom jogo. O Guarani, como um todo, no primeiro tempo, foi um time que mostrou uma diferença muito grande daquele time modorrento, macambúzio, surumbático que vinha se arrastando no campeonato. Bruno Santos, para mim, o craque do jogo. Valeu, Edu, grande abraço, tchau. Tchau. Muito bem, Bruno Santos. E para você, Batistão, a última vez que a gente se encontrou, você falou assim: saúde, Edu. É isso aí, saúde, Batistão. Oi, Breno Beretta, o craque. Oi, Edu, pra mim o craque do jogo não tem como, né? Bruno Santos, artilheiro do Guarani, já chegou mostrando o cartão de visitas, né? Primeiro jogo dele, 2 gols, matador, saiu até no segundo gol apontando a arminha como se fosse o matador. E o que vem mostrando, né? O que mostrou logo de cara com a camisa do Guarani. Para mim, o melhor em campo, o craque do jogo, Bruno Santos, 2 gols essa noite. Valeu, Edu! Valeu, Breno. Breno Beretta, parabéns pelo seu trabalho, viu? Breno trabalhou com a gente aqui, saiu em 2013, voltando agora 12 anos depois. Grande repórter, trabalha em TV, várias TVs, emissoras. Breno Beretta, parabéns mesmo, um grande trabalho, grande reforço. Vamos lá, Gleger Zorzinho, o craque. 2 gols e mais nada. Brunão, unanimidade vai ser. CH, você, por gentileza, vai anunciar. Atenção, CH. Você vai anunciar o craque. Nossa, a respiração dele. Você vai anunciar o craque e já anuncia o segundo gol. Ok, CH? Brunão, conceito bom. E agora você revive o segundo gol do Guarani. O segundo de Brunão. Caio Melo domina na esquerda, faz o levantamento. Vem Bilu, tocou, Bruno Santos bateu, é gol! Uma inversão linda da esquerda para a direita, já dentro da área para Rafael Bilu. Ele de cabeça tocou para a entrada da
pequena área, Bruno Santos chegou batendo, mandou firme, a bola bateu no fundo do gol e fez lá. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Bruno Santos, o artilheiro, para estufar a rede, e a torcida vibra, da pele até o osso. Dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, dali Bugre, dali Guarani. Amplia aqui no chão sagrado do Estádio Brinco de Ouro. Campeão brasileiro de 1978, faz o segundo, hoje sempre Guarani. Bruno Santos, Bruno Santos, Bruno Santos, Bruno Santos, Bruno Santos, camisa 9. Ele, o autor do gol. Guarani 2. Olha, Bruno Santos, 2 gols, 28 anos, veio do Volta Redonda, onde foi campeão da Série C ano passado. Ele, esse ano, fez 20 jogos pelo Volta Redonda, marcou 3 gols. Se estreia no Guarani, marcando 2. Temos aqui a confirmação de quem tirou aquela bola. 39, segundo tempo. Andrei saiu mal. Uma bola alçada, Andrei, goleiro do Guarani, saiu mal. E sobrou para Leilson. Ele chuta, tinham 2 do Guarani. Ali debaixo da trave, ali, né? E aí, quem cabeceou, quem tirou foi Matheus Sarará. Isso, atenção, hein? Atenção, quem tirou? Quem tirou? Matheus Sarará. Muito obrigado a Breno Beretta, que perguntou para os jogadores, porque... Muito obrigado a Leandro Borges, que mandou aqui a foto do lance, mas não dava para ver quem é. Ninguém sabia e tal. Eu também conversando com o Marcos Ortiz, do Planeta Guarani. O Marcos Ortiz e o Breno Beretta perguntaram para os jogadores. Pô, quem é que foi? Né? Então, está aqui a dúvida tirada. Foi Matheus Sarará. Deixa eu ver aqui. Matheus Sarará. O nome dele é Matheus Ferreira, né? Aliás, contra o jogo do Guarani anterior, ele entrou de lateral direito, né? Lá contra o Retrô, mas ele jogou na lateral esquerda. E o Emerson Barbosa foi seu ponteiro esquerdo, né? Aquele revereixo que o Marcelo Fernandes fez aí. Então, muito bem. Sarará, parabéns também. Olha, 39 segundo tempo, sobre o empate seria complicado. 21:38. Guarani 2, Itabaiana 1, público 2.700. Vem já nome de Brasil na ficha técnica. Depois eu tenho quem? Eu tenho a defesa e o gabarito. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco,
churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Olha, Guarani no Brinco entrou com o Andrei no gol, Cicinho, Rafael, Alan Santos e Emerson Barbosa, Natan, Caio Melo e Diego Torres, Isaac, Bruno Santos e Rafael Bilu. Dos que entraram, olha, estreia do Cicinho, que estava no Noroeste, né? Disputou Paulista, 36 anos. Diego Torres, o meia argentino, veio do Vila Nova. E o Bruno Santos veio do Volta Redonda. Olha, as alterações no intervalo, saiu Rafael Bilu, entrou Cauã Jesus, estreia também, ele veio do São Bernardo. Depois tivemos a 17 segundo tempo, saiu Isaac, entrou Mirandinha, atacante, veio do Maringá, estreia também. Também a 17 saiu Caio Melo, entrou Kelvin é volante, veio do Juventude. Depois a 28 segundo tempo saiu Bruno Santos, entrou Deni Júnior. E tivemos aos 33, saiu Diego Torres, entrou Matheus Sarará. Portanto, foram 6 estreias, a equipe do técnico Marcelo Fernandes. Tiveram no banco e não entraram Emerson Júnior, goleiro, JP Galvão, lateral direito, Lucas Rafael, zagueiro, o Diogo Silva, que foi recentemente contratado, zagueiro também, o Vitinho, contratado agora também, ficou no banco, não entrou. Quem mais? O Giovani, era Giva antes, agora é Giovani, volante, e o Luiz Miguel, atacante, número 21. Esses não entraram. A equipe do Itabaiana, atenção Itabaiana, Jefferson no gol, Pedro Belém, Betão, Gustavo Fagundes e Kevin. Depois Cauã, logo com 8 minutos de jogo, sai Kevin, entrou Cauã. Copete, Gabriel Henrique, depois Vinícius Locatelli, ex-ponte, Fabrício Oia, o campineiro Fabrício Oia, depois Davi e Elimar, depois Cal, deve ser isso, K-A-R-L, K-A-R-L, só tem uma vogal, Cal. João Vitor, depois Robinho e Leilson, técnico Gilson Kleina, que passou aqui por Campinas 5 vezes na ponte. Olha, quem apitou foi Angielson Marcos Vieira Monteiro, de Rondônia. Amarelo, olha, pro Guarani. Zagueiro Rafael, volante Natan, Emerson Barbosa e do banco o Diogo Silva. Levou amarelo também. Da equipe do Itabaiana, o Betão e o Vinícius Locatelli. Os gols foram no primeiro tempo, 24 minutos, lá no gol do gol do placar, Bruno Santos 1-0 Guarani, depois a 44 Bruno Santos 2-0 e a 47 o Leilson de cabeça descontou para o Itabaiana. Público 2.764, 2764 e a renda 50.690. E ficha técnica, nome de Brasitone, Guarani 2, Itabaiana 1. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, a defesa do jogo, gente, eu só tenho 2 lances aqui, mas um precioso, em 39, segundo tempo. Só no segundo tempo que eu tirei aqui o lance, nem sempre é do goleiro, mas falha o Andrei, aí sobra para Leilson. Foi tão rápido. A gente ficou aqui.
Eu fiquei mais de 20 minutos perguntando aqui no WhatsApp para um para outro que me ajudasse e tal, com a ajuda do Boris, do Breno Beretta, do Marcos Ortiz, quem foi que tirou essa bola? Imagine o Batista narrando ao vivo. E teve que perguntar, o Breno Beretta e o Ortiz perguntaram para os jogadores, quem foi que tirou essa bola? O Batista não tinha condições, né, de sair da cabine, descer tudo aquilo, ir lá no campo. Ô, seu juiz, espera um pouquinho, deixa eu perguntar. Não, só para tirar uma dúvida aí, tá? Não, então não deu. Então vamos lá. O lance foi esse, mas quem foi que tirou foi o Matheus Sarará. Oi, Batistão! David, pé direito, levantou na área, chegou, perdeu o tempo da bola, Andrei, a bola batida! Tira a bola de endereço, quem tirou essa bola, Breno? Foi o zagueirão do Guarani, pra mim foi o Rafael, eu tô longe do lance, Batista, mas o Andrei saiu pegando borboleta, não viu nada na bola. Se não fosse o defensor do Guarani, fatalmente o Itabaiana teria empatado o jogo. 2-1. Muito bem, e o Valmir, nosso grande amigo Valmir, que administra um grupo de ex-jogadores do Guarani, mandando um grande abraço ao Breno Beretta, gostando da reestreia do Breno Beretta. E o chute do Mirandinha, né? Foi a 41 segundo tempo, o Mirandinha tentou, né? De fora da área. E o lance foi assim. Levantamento de bola do Ceará no campo de ataque, vem pra bola, Mirandinha, pé direito, uma bomba! Espalma Jefferson! Que pancada! Mirandinha de longe! Esquentou as luvas do Jefferson Breno Beretta. Foi lá no gol de entrada, hein? Oi, Gleger. É o que eu tenho. Você fica com qual? Edu, é defesa do jogo, né? Então aí tem que valorizar os goleiros. E o goleiro Jefferson fez uma boa defesa aí nesse chute do Mirandinha de fora da área. Pra mim, essa é a defesa do jogo. E você, CH? Acompanhe o relator. Mirandinha, 41 segundo tempo. Levantamento de bola do Ceará no campo de ataque, vem pra bola, Mirandinha, pé direito, uma bomba! Espalma Jefferson! Que pancada! Mirandinha de longe! Esquentou as luvas do Jefferson Breno Beretta. E ela subiu Na sequência tem o gabarito 21:48. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Olha, na Série B, Nicolas faz o segundo Criciúma, em Criciúma 2, Amazonas 1, estamos no segundo tempo. Tivemos também Novo Horizontino 3, Cuiabá 0 e Atlético Goianiense 0, Curitiba 0, de campanha Novo Horizontino, hein? Vice-líder Novo Horizontino do Humberto Louser. Oi, Greger, vamos lá, Guarani 2-1, qual é o gabarito aí do jogo, melhor no primeiro ou segundo tempo? Melhor o primeiro tempo, jogo regular. Pra você, CH. Melhor o primeiro tempo, jogo regular. Vamos ao goleiro Andrei, jogando, qual é a cor do uniforme dele, ô Greger? É todo amarelo, a cor hoje engana, né? Não dá pra... Parece pra aquelas ver. canetinhas de marca-texto, não parece? Isso, diferente. Não é a primeira vez que ele atua com esse uniforme, viu? Bom, o isso aí. detalhe do 39 segundo tempo, o Andrei, como é que foi hoje, Greger? Deu sorte, né, naquele lance lá. Às vezes precisa contar com a sorte também, né? No primeiro tempo teve alguma saída. Vou dar um conceito regular pra ele. Cicinho fez a sua estreia, 36 anos, do Paulista pelo Noroeste. Apoiou, chegou na linha de fundo. Oi, CH, Cicinho. Foi bem. É outro patamar de jogador, né? Jogador que pensa, que não erra passe, que sabe se posicionar. Hoje, conceito regular. Jogou melhor o primeiro tempo. Então convido vocês dois para a dupla de zaga, Rafael e Alan Santos. Olha, é o seguinte, ó, vou falar uma coisa para você, o Greger. O Alan Santos, ele errou um passe aos 36 do primeiro tempo. Não, a 43, né? Um lance que ele furou, não sei, não conseguiu alcançar, sobrou para João Vitor. E aí o cara do Itabaiana fez lá um remeleixo na frente do zagueiro Guarani, chutou, passou um chute cruzado, né? Enfim, Alan Santos não conseguiu cortar. No gol do Leilson estavam o Alan Santos e o Emerson Barbosa, Emerson Santos também, tá? Aliás, Emerson Barbosa, perdão, tá? Os dois estavam, mas isso aí é outro detalhe. Eu tô falando do Alan Santos. O Rafael quase fez um gol de cabeça aos 36 minutos, seria o segundo, uma cobrança de escanteio. Bom, essas outras, como é que é a zaga hoje, hein? Edu, num contexto geral, apesar de achar que falharam no gol, eu vou dar um conceito regular, né? Depois ajustaram e fizeram um bom jogo. Regular para os dois. Teve também um lance que o Alan Santos errou a 5 do segundo tempo também, saindo jogando e errou. Oi, CH, Rafael e Alan Santos. Num jogo de média de atuação boa, a zaga e o goleiro destoaram. Para mim, a dupla de zaga, conceito ruim. Olha, o Amazonas empata, hein? Série B, Nilson empata, Criciúma 2, Amazonas também 2. Lateral esquerda, Emerson Barbosa. Olha que cruzamento que ele fez, hein, o Gleger. A 3 do segundo tempo. Rasteirinha, pingando. Quem estava no segundo pau era o Cauã Jesus, que tinha entrado para o segundo tempo, fazendo sua estreia também. Ele não alcançou. Depois teve um cruzamento que Emerson Santos isolou, mas foi aplaudida pela torcida, reconhecendo aí o esforço do lateral esquerdo do Guarani. Emerson Barbosa, o Greger. Crescendo junto com o time, conceito regular. Dupla de volantes, Natan e Caio Melo. Natan jogou o tempo todo, o Caio Melo foi até 17 segundo tempo. Agora um detalhe, o Caio Melo, ele dá assistência, viu, CH, para o primeiro gol, é ele que cruza para o Bruno Santos. E o Caio Melo participa do segundo. Foi um belo cruzamento, né? Um belo lançamento do Caio Melo na cabeça do Rafael Bilu. E aí o Rafael Bilu de cabeça serve a Bruno Santos. Vamos lá, CH, Natan e Caio Melo. O Caio Melo foi melhor que o Natan, mas o Natan fez um jogo muito interessante. É um menino que está crescendo, ele é um remanescente dos tempos de Campeonato Paulista. Eu acho que a tendência é ele crescer ainda mais. Conceito do Natan regular e o Caio Melo, para mim, foi o segredo do bom futebol do Guarani no primeiro tempo. Motorzinho, o cara que dá dinâmica no jogo, aparece na frente, pisa na área. E o conceito do Caio Melo, bom. Guarani 2, Itabaiana 1. Agora, Gleger, vem comigo. Os volantes, Natan e Caio Melo. Natan
regular, e o Caio Melo, concordo com o CH, foi muito bem, conceito bom. Bom, agora vocês dois estão analisando o Diego Torres. Chegou com referência, é um meia diferenciado, ele tem quanto? 34 anos, estava no Vila Nova, o homem das bolas paradas, em tudo ele estava. Escanteio, falta lateral, frontal não teve, senão estaria também. A primeira bola que ele deixou de cobrar foi aos 44 do primeiro tempo. Surgiu uma falta lateral e o Diego Torres não foi. Quem cobrou foi o Caio Melo. Cobrou mal. Olha que detalhe. Ele cobrou mal, bate na barreira e vai para a lateral. E aí nasce o segundo gol do Guarani. Coisa interessante. Vamos lá. O Diego Torres jogou até 33 do segundo tempo. Depois entrou o Matheus Sarará. Vamos lá, Gleger. Diego Torres. Caiu o Gleger. Então eu sigo com o CH, né? Diego Torres, CH. Liderança técnica do time. O Guarani precisava de um jogador do peso dele, da parte cerebral que ele tem, que ele desenvolve, que ele significa. O conceito foi regular, porque eu achei que no segundo tempo ele cansou. Mas a tendência é melhorar a cada partida, Edu. Ok. Oi, Gleger, Diego Torres. Voltei. Voltou. Edu, eu acho que foi bem, assim, dentro do possível, né? Mas eu acho que ele tende a melhorar ainda mais, tá? Acho que ele vai melhorar ainda mais. Jogou bem, melhorou. A gente percebe que elevou o nível técnico. Mas hoje no jogo, conceito regular. CH, Isaac, foi até... entrou Mirandinho no lugar dele, né? Foi até 17 segundo tempo. Isaac começou o CH. Figura decorativa, conceito ruim. Bom, Bruno Santos e Rafael Bilu. Vou fazer essa dupla aí com o Greg, depois com o CH. Bruno Santos dispensa mais comentários, o craque do jogo. O Rafael Bilu, veja bem, ele participou do segundo gol, Gleger. Ele que de cabeça ajeitou para Bruno Santos. O Rafael Bilu, o Batista gritava o primeiro gol. Quando o Rafael Bilu, em tabela com o Isaac, chutou, raspou, hein? Chute frontal, entrada da área. Aliás, ali na meia-lua, né? E chutou para fora. E ele também bateu e apanhou. Mais apanhou do que bateu. Mas ele deu uma entrada perigosa. Se o juizão recebeu amarelo, o Rafael Bilu não recebeu amarelo. Nem amarelo deu, hein? Mas também apanhou. Só jogou, saiu, né? No intervalo, Rafael Bilu. Entrou depois o Cauã Jesus. Vamos lá, Gleger. Bruno Santos e Rafael Bilu. Brunão, o craque do jogo, né? Muito bem, conceito bom. E o Bilu, Edu, enquanto esteve em campo, foi substituído, né? Eu gostei do Bilu, rapaz. Teve uma movimentação legal. Aliás, desde o último jogo, né? Que o Bilu vem jogando bem. Então, hoje o conceito do Bilu também, enquanto esteve em campo, bom. Agora é o seguinte, CH, o Bruno Santos, você vê, o primeiro gol ele mergulhou de cabeça, né? Baixinho assim, no meio de zagueiro. Não foi tão fácil fazer. E no segundo gol também com dificuldade, né? Deu uma patada assim, né? Acho que ele, não sei se ele tropeçou, o que foi, mas do jeito que ele chutou de lado assim, né? Para concluir. Vamos lá, Bruno Santos e o Rafael Bilu, CH. Bom, começar pelo Bilu, também concordo com o Gleger. Eu acho que a movimentação dele foi o que a gente pode destacar. Não é? Ele é muito importante no ataque do Guarani, um cara rápido, que tem o 1 contra 1 como sua principal característica, o drible, e quando ele saiu, o time sentiu. Conceito regular. E o Brunão, o cara do jogo, ele é o trombador, ele é o cara de dentro da área que o Guarani precisava. Também precisa que a bola chegue até lá, né? A bola tem que ser servida para ele. E hoje aconteceu 2 gols e nada mais, conceito bom, o craque do jogo. Ô Gleger, antes do Marcelo Fernandes, dos que entraram, o Kelvin, Matheus Sarará, o Mirandinha, o Denis Júnior e o Cauã Jesus, até baseado no comentário do CH pós-jogo, cada qual teve a sua função. Quer dizer, você vê, o Matheus Sarará, ele salvou de cabeça aos 39 do segundo tempo, que seria o gol de empate. Esse menino aqui, o Denis Júnior, no final do jogo prendeu a bola, chamou a falta, chamou a torcida, e assim foi. O Mirandinha também correndo bastante, finalizou, enfim, cada qual na sua aí. Os que entraram, Gleger. Todos que entraram, vou dar um conceito regular, mas eu queria chamar a atenção para a entrada do Mirandinha. Entrou na vaga do Isaac, né? E não sei não, hein?
Próximo jogo é bem provável que o Mirandinha seja titular desse time aí. Movimentação, né? Personalidade, chuta no gol, é um jogador diferente também. Então, para mim, eu acho que dá relevo mais para a entrada do Mirandinha, que acredito eu, que na próxima partida deva ser titular do Guarani. Emenda com o Marcelo, é isso que você disse, Edu? Pode ser, Marcelo Fernandes, como é que foi? Então, e o Marcelo Fernandes tá começando, né? Recebeu aí alguns reforços interessantes. E o Guarani, Edu, na hora que estava um momento delicado no jogo, ele fez as mudanças e ele reorganizou o time. Né? Você vê que ele passou o segundo tempo, tirando aquele lance, que para mim foi falha do Andrei, né? Que sai ali, poderia ter ficado no gol, depois o Sarará acaba tirando a bola. Tirando aquele lance, o Guarani não teve problema no jogo, foi tranquilo, né? Então, deve-se muito também ao trabalho do Marcelo Fernandes, que vem crescendo, vem ajustando, né? E a gente percebe essa evolução jogo a jogo do Guarani. Edu, dá para dizer aí da chegada do Marcelo, quantos pontos ele fez ou não? Dá, sim, espera um pouquinho, já pego para você aqui, peraí, tá aqui, a ficha dele tá aqui, Marcelo Fernandes, tá aqui, ó, prontuário dele, esse é o prontuário. 6 jogos, você gostou, né, Greg? Demais. 6 jogos, foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, ou seja, ele disputou 6. 6 vezes 3, 18, não precisa nem falar isso, Deus. 18, ele ganhou, de 18 ele ganhou 9, 11, então 11 dividido por 18, aproveitamento de 61%. Então é isso. 61. Tá muito bem o Marcelo Fernandes, parabéns, viu, Edu, coisa rápida, você vê que é no cacuete, né? Não, mas agradeço, senhor, muito obrigado, né? Então o conceito do Marcelo Fernandes hoje é bom e o conceito do Edu Pinheiro é ótimo. Não, mas eu que agradeço, vocês espetaculares, meus grandes amigos, para você, já entendi. Uma boa semana, viu, Greg? Valeu, Edu, para você também, meu irmão. Um abraço, Deus abençoe, boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Mas tem uma hora que o Batistão te chamou, você estava comendo, né? Não tenta enganar que aqui é tudo no cacuete. Vamos lá, um abraço. Aqui. Boa semana pra você. Esse Gregor é triste, viu? Desculpa, ele é triste. CH, então vamos lá. Os que entraram, alguma observação ou algumas observações e emendando com o Marcelo Fernandes, professor. Esse Kelvin é bom jogador, hein, Edu? Anote Kelvin, né? aí nos seus papéis que é um problema bom para o Marcelo Fernandes. Ele é um jogador de dinâmica vertical, bom passe. Ele entrou assim meio lusco-fusco, mas depois pegou no breu. E ele, para mim, a entrada dele reequilibrou o jogo no segundo tempo. Gostei dele, gostei da entrada de todos, do Mirandinha também. Bom, o Gleger tem razão. Mirandinha, para mim, no próximo jogo tem que ser titular. Né? Mesmo porque até hoje eu não entendi por que o seu Isaac, nada contra o jogador, mas estou falando do futebol que ele não apresenta. Eu não sei como é que ele tem tanto prestígio assim. Ele deve arrebentar nos treinamentos. Como eu não assisto, eu assisto só os jogos, não justifica a titularidade do Isaac. De qualquer maneira, contudo, eu quero dizer que todos que entraram bem, Edu. Mas eu mostrei o prontuário aqui, tá no YouTube? Tá o prontuário, mas tá anotado aqui, esqueci de ler, aqui. O Marcelo Fernandes chegou no início de maio, o Guarani era o último colocado. 3 jogos, 3 derrotas. Tá vendo? Era o último. Agora o Guarani é 11º com 11 pontos. Vamos lá, Marcelo Fernandes, por aquilo que ele escalou, aproveitou aí 3 estreias de iniciando e promoveu mais 3 estreias com bola rolando e entrando. Oi, CH. Bom, você me conhece há muito tempo e eu não sou um comentarista empolgado. É relevante que o Guarani melhorou, mas tem que ir com muita calma. O Marcelo está muito consciente disso. Ele sabe que o time dele precisa melhorar, que tem coisa que não pode acontecer, e hoje aconteceram 2 momentos que precisam de correção. O comportamento e o posicionamento e a atenção dos 2 zagueiros, e o goleiro do Guarani. Ele não pode matar a torcida do coração toda a partida, pelo amor de Deus. Não é? O Guarani contratou, e eu concordo com o Gleger, um dos melhores treinadores e goleiros desse país, mas o Arzur não faz milagre. Não faz milagre. Alguém tem que conversar com esse Andrei para ele fazer o simples.
para não complicar, e hoje ele quase complicou o bom trabalho do Guarani, não é? O trabalho do Marcelo Fernandes é bom, o time melhorou, o time é organizado, você assiste futebol com o time do Marcelo Fernandes. Não é um primor, porque ele nem tem peça para que o Guarani apresente um futebol primoroso, mas não tem nem comparação com o Guarani que começou o Campeonato Brasileiro da Série C. Ele enxerga o jogo, veja o que ele fez lá contra o Retrô, e hoje, no momento de dificuldade, porque o Itabaiana voltou no segundo tempo, com uma outra maneira de marcar, ele encontrou o caminho, fez a substituição aonde tinha que mexer e melhorou e voltou a equilibrar a partida. O conceito dele é bom, mas eu quero reiterar, pezinho no chão, porque o campeonato é muito complicado e tem uma longa estrada ainda para o Guarani caminhar, Edu. Você viu o Itabaiana, né, cara? Você disse, como é que você falou no primeiro tempo? Tava 0-0 ainda, e muita falta, muito truncado e tal. Você vê que o Itabaiana, eu pensei que... Não, ele veio, quando tava 0-0, ele veio para sujar o jogo do Guarani. Foi isso que o Itabaiana fez, estratégia. Tá dentro da regra, não é? Mas é uma coisa que eu não gosto. Mas o Gilson Kleina achou que esse era o modus operandi do time no primeiro tempo para tentar equilibrar as coisas. Não adiantou nada, tomou 2 gols. Aí quando teve que sair, teve futebol, né? Então eu não consigo entender cabeça de treinador. Não é melhor tentar ganhar o jogo? Com respeito, mas jogando futebol? Quando o Itabaiana quis jogar futebol, a coisa ficou mais bonita de assistir. Ficou melhor para ele, só que, não é? Ele poderia ter aproveitado um pouco mais o primeiro tempo que ele jogou na lata do lixo. É isso que eu acho, que eu vi, que eu assisti, Edu. E o Fabrício Oia, né, esse menino de número 20, o campineiro Fabrício Oia, o Batista falou e tal no começo, rapaz, depois eu lembro, a base do Corinthians, né? Esse menino, quando jogava no Corinthians, já era ídolo, velho. Pô, já era um cara que... o nome dele é Fabrício Oia. Ele é sobrinho do Paulo Oia, que foi vereador aqui em Campinas. O Paulo Oia falou pra você, eu conheço ele, que figura, que brincadeira. O Paulo Oia discursando na cerimônia era qualquer coisa realmente. Brincadeira, que fim deu o Paulo Oia. Mas tá bom, então fala pra mim do senhor Angielson, porque não tem VAR, preciso da sua opinião pra fechar, CH, o árbitro. Fraco, hein, Edu? Complicadinho. Complicado. Fraquíssimo, mas coitado, né? Qual é a tradição, né, e competitividade que tem o futebol lá de Rondônia, com todo respeito. Então é uma baita fria, né? Mas correu, teve boa vontade, mas tecnicamente é fraco, Edu. Mas o presidente da CBF é de lá, né? É daquele lado lá. Tá ficando forte, viu? CH, pra você um grande abraço, boa noite, CH, boa semana. Eu não posso perder a piada, Edu, nesse finalzinho, agradecendo o carinho de todo mundo com a gente, com toda a equipe de Carlos Batista. Eu vou encerrar com uma homenagem, Edu. Pois não, por Anota gentileza. aí. Tá atento, Edu? Atento, sim. Diga. Atenção. Andrei. Boa noite. Boa noite. Segue o jogo, né? 22h09, eu volto já no Em Dia com a Bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP e mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. É o seguinte, o Gabriel Ribeiro, nosso técnico aqui, sensacional, Gabriel. Eu tenho o Lucas Pessoa, nossos técnicos formidáveis aqui. E deu uma olhada em rede social, em bate-papo e tal. Amanhã parece que vai ter greve de ônibus. Que coisa incrível, hein? Já teve, né, Gabrielzinho? Já teve essa semana. Não lembro exatamente o dia, mas tem um bochicho de internet, redes sociais, de que amanhã greve de ônibus. Isso é terrível, né? Agora fizeram, você viu também, fizeram também, acho que foi o sindicato. Pô, parou de madrugada, pô, fazer isso com um trabalhador. Tenha santa paciência, pô, né? Pessoal de sindicato, tudo, você resolver na madrugada, para tudo, pô, e o trabalhador? O cara sai 4 da manhã, 5 da manhã pra trabalhar, fica no pão do outro, esse frio, aí não vem, depois de muito tempo lá descobre, não tem ônibus hoje, já, tá de brincadeira, pô. Agora, na calada da noite, na madruga, você fazer isso, dá licença, vai. Pessoal de sindicato aí, tudo bem, tem que reivindicar, eu acho que é importante, aumento... Mas tem que saber negociar, avisar pelo menos, olha, negociamos aqui 6 da tarde, não deu certo, amanhã não tem. Tá bom, então, 6 da tarde eu não sei que não tem e tal. Bom, o meu forte não é esse, você já parou aqui. Série C, 9ª rodada, hein? Quase concluída, Ponte 0, ABC 0, Ituano 1, São Bernardo também 1, Anápolis 0, Retrô também 0. Em João Pessoa, Botafogo 1, Caxias de Virada 2. Isso foi ontem. Hoje, Londrina 2, Figueirense 1. Foi de virada também. Roger Silva, técnico do Londrina, estreou com vitória. Roger, ex-atacante da Ponte. Nicolas 1-0 Figueirense. Iago Teres empatou e Marques 2-1 Londrina. Lá em Brusque 0. Tombense também 0. No Brinco, você acompanha aqui pelo Batista, narrando Guarani 2, Itabaiana 1. Público 2.700, 50 mil de renda. Erechim deu Ipiranga, gol de Roger, Ipiranga 1, Confiança 0. Amanhã, 19h30, 2 jogos, CSA e Floresta, Náutico e Maringá. Olha, é o seguinte, com a virada do Caxias ontem, para cima do Botafogo, ultrapassou a Ponte. Caxias tem 18, em segunda Ponte 17, em terceiro Ipiranga 16, em quarto Londrina 16, em quinto Brusque 15, em sexto CSA 13, em sétimo Maringá 13, oitavo Ituano 13, em nono Floresta 12, em décimo São Bernardo 12, 11º Guarani com 11, 12º Tombense 11, 13º ABC 10, 14º Náutico 9, 15º Botafogo da Paraíba 9, em 16º Figueirense com 9. Então, os 4 últimos, Retrô 8, Itabaiana 7, Confiança 7, Anápolis 7. Os dois de Sergipe, Itabaiana e Confiança no Z4. Olha, o Guarani sai da 16ª para a 11ª. 11 pontos. Oitavo, quem é? Ituano tem 13. Olha só, hein? Aliás, estava tudo junto, né? Aqui, olha... É um vizinho do outro. Deixa eu ver se tem alguém com 2 ou mais pontos de distância um para o outro. Olha, Caxias 18, 17, 16, 15. O Brusque, 5º colocado, contra o CSA, 6º colocado. 2 pontos. O 5º e o 6º, diferença de 2. Depois 13, 12, 11, 10, 9, 8. Não tem mais ninguém.
Tudo um vizinho do outro. Você vê que coisa? Bom, o Guarani então sobe da 16ª, 11ª, Ponte é a segunda colocada. Amanhã já farei os 2 jogos que vão ter amanhã. Próximos jogos da dupla campineira. Atenção, da 28 de junho. Próximo final de semana não tem Série C. Então, daqui a 13 dias, dia 28 de junho, vai ser um sábado, primeiro jogo Guarani, às 17, Guarani e CSA no Brinco. E 19h30 em Maringá e Ponte. Bom, depois, 5 de julho, vai ser a 11ª rodada. A Ponte pega aqui o Tombense e o Guarani vai a Londrina. No site oficial da CBF, na Série C, tem até essa 11ª rodada. Depois não tem mais, tá? Ainda vai precisar colocar a data aqui. O Guarani tem pela frente Ituano aqui, depois Anápolis lá, depois recebe o Náutico, depois tem o Derby, vai ser no Majestoso, começo de agosto, aí recebe o Ipiranga e deixa eu ver o que mais aqui. Vai com a ABC lá, Confiança aqui e Tombense lá. A Ponte, depois do jogo de Maringá, tem o Tombense aqui, depois São Bernardo lá, recebe o Floresta, vai com o Caxias lá, depois tem o Derby, depois pega o Botafogo lá na Paraíba, que mais aqui? Depois recebe o Itabaiana e vai lá contra o CSA e termina com o Londrina aqui. Lembrando que é turno único, então já foram 9 rodadas, faltam 10. 10 rodadas, 8 se classificam. E depois 2 grupos de 4 equipes cada, turno e retorno dentro do grupo e 2 de cada sobem para a Série B. Vamos para a Série, para falar nisso, vamos para a Série B. A Série B está na 12ª rodada e o líder Goiás perdeu, mas continua em primeiro, tá? Tivemos sexta-feira Vila Nova 0, América Mineiro 3. Lá em Belém, na Curuzu, Paysandu 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Gol do Leandro Vilela aos 45. Gol do Paysandu, Leandro Vilela e os Guarani. Tivemos ontem CRB 2, Goiás 0. Atlético Paranaense 2, Remo 1, foi de virada. Atlético 2, Operário do Paraná 1. Bruno Pivetti é o técnico do Operário. Aliás, o Bruno Pivetti é campineiro e teve aqui no Guarani como técnico. Ele foi campeão paranaense pelo Operário. E aí perdeu o Atlético 2, Operário 1. Tivemos hoje grande campanha do Novo Horizontino, hein? Humberto Lousa no comando do Novo Horizonte. Novo Horizontino 3, Cuiabá 0. Marlon, Matheus Friso e Ayrton Moisés. Atlético Goianiense 0, Curitiba 0. O Criciúma tá jogando, deixa eu ver aqui, a Série B. Tava 2-2 e continua. Estamos no total com 86 minutos. Criciúma 2, Amazonas 2. Amanhã, 19 horas, Chapecoense e Ferroviária. E terça-feira, Volta Redonda e Avaí. Vamos lá, a classificação da Série B. Em primeiro, Goiás, 26. Em segundo, Novo Horizontino, 25. Em terceiro, CRB com 21. Em quarto, Curitiba com 21. Em quinto, Cuiabá, 21. Em sexto, Remo, 20. Sétimo, Avaí, 19. Oitavo, o Atlético Paranaense com 17. Em nono, Chapecoense, 16. Décimo, América Mineiro, 16. 12º, Vila Nova, 16. 12º, Ferroviária, 15. 13º, Atlético Goianiense, 15. 14º, Operário de Ponta Grossa, 14. Em 15º, Criciúma, 13. 16º, Amazonas, com 11. E os 4 últimos, Volta Redonda, 10. Botafogo de Ribeirão, rapaz, 18º com 10. Atlético, 9. E Paysandu, 7. Aí ganhou o Paysandu, o último, hein? Ganhou um golzinho no finalzinho aí, mas continua em último lugar. O Paysandu, parece que tá cheio de gente de Campinas. O Paysandu aí tem o Gabriel Mesquita, goleiro. Matheus Vargas, ex-Ponte, tá lá. Atacante Rossi, revelado pela Ponte, tá lá. O treneiro Claudinei Oliveira.
que passou pelo Guarani. Leandro Vilela, que fez o gol, né? E tá chegando o volante que saiu aqui do Guarani, né? Tem um volante que... Leandro Vilela, não é ele? Não, é... Anderson Leite. Anderson Leite, que recentemente saiu do Guarani e foi pro Paysandu, claro, não estreou ainda. E Alan Al é técnico do Botafogo de Ribeirão. Tem Jonathan Cafu, tá no Botafogo, ex-Ponte, Gabriel Bispo, ex-Guarani, tá lá. Tá cheio de gente de Campinas, viu? No Vila Nova tem Júnior Todinho, Gabriel Poveda. No América Mineiro, Felipe Amaral, volante. E assim vai. Olha, deixa eu ver aqui, agora é o Mundial de Clubes. O Brasileirão só volta depois. O Mundial de Clubes termina dia 13 de julho. Aí depois que volta o Brasileirão. Olha, o Mundial de Clubes, ontem na abertura, Al Ahly do Egito 0, Inter Miami também 0, Inter Miami do Messi 0-0, Messi uma na trave no final, grande defesa dos goleiros. E no primeiro tempo o Al Ahly perdeu um pênalti, né? O Ustari, goleiro do Miami, defendeu. Tivemos hoje PSG 4, Atlético de Madrid 0 e Bayern de Munique 10. Auckland City da Nova Zelândia 0. Auckland City, Nova Zelândia 0-10 para o Bayern de Munique. Vocês estão falando aí que tinha jogador que é amador, né? O cara é amador, é semi-profissional. Mas e como é que pode, hein? E vai para o Mundial de Clubes, hein? Palmeiras 0, Porto 0, hein? Também perdeu vários gols do Palmeiras, grandes lances. E que torcida do Palmeiras lá. Você viu a torcida do Palmeiras, né? Foi em peso. O Luquinha falou, mas tem torcida. Olha aí, Edu, olha quanto tem aí. Palmeiras 0, Porto 0, tá? 23 horas tem Botafogo e o Seattle Sounders, equipe de Washington. Amanhã, olha, Flamengo amanhã, 22 horas, Flamengo e Esperança da Tunísia. Terça-feira, 1 da tarde, Fluminense e o Borussia Dortmund. Pela primeira vez nesse formato, o Mundial de Clubes, que tem 8 grupos de 4 equipes, turno único, 2 passam para a próxima fase. E o Guarani estreia amanhã na Copa Paulista, hein? Ingressos a R$10 e com a camisa do Guarani paga 5. Informação do Breno Beretta. Deixa eu pegar aqui. Copa Paulista. São 23 clubes em 4 grupos. Tem um grupo que tem 5 e 3 grupos de 6. O detalhe é o seguinte, é turno e retorno e 4 se classificam. Esse grupo que tem 5, aí só vai um, vai ficar de fora. Que coisa, hein? E depois, oitavas de final já é mata-mata. O campeonato vai terminar dia 12 de outubro, a Copa Paulista, tá? Nós tivemos até agora, olha, ontem, né? Sexta-feira, Araçatuba 2, Lirense 1. Ontem, Comercial de Ribeirão Preto 1, Francana 0, Rio Branco de Americana 0, Primavera 0, Santo André 0, Santista 0, Grêmio Prudente 3, Monte Azul 1, União São João 0, Itapirense 1. Hoje, São José 2, Taubaté 0. Então amanhã, às 19 horas, Guarani e Paulista no Brinco, Copa Paulista. 19 horas amanhã, Oeste São Caetano. 19h45, São Bento e 15. E na quarta-feira, Limeira, Inter e Botafogo de Ribeirão. O Guarani é grupo 3, né? Grupo 3, só teve Rio Branco e Primavera 0-0. Os demais jogos serão amanhã, tá? Então só teve esse 0-0 aqui, Rio Branco e Primavera. O grupo do Guarani São Bento, 15, Paulista, Primavera e Rio Branco. Guarani, São Bento, 15, Paulista, Primavera e Rio Branco. É isso aí. Bom, tá bom, né? E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse
Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Um abraço aqui para o ouvinte Eduardo Moraes, da Vila Padre Anchieta, dando parabéns aos torcedores que foram ao brinco com esse frio, né? Foi 2.764. Obrigado, viu, Eduardo Moraes. Gente, nossa técnica Gil Kleber do comando. Valeu aí, Gabriel Ribeiro, na mesa de som, grande amigo, o Anjo Gabriel. Lucas Pessoa, youtuberman, torcedor do Palmeiras, mas corneteiro. Grande Luquinha, hein? Sensacional o trabalho que ele faz no YouTube. Pessoal do YouTube, muito obrigado, viu, pela audiência, pelo carinho, pela visibilidade. Coloca o seu ok, se inscreva. Nosso muito obrigado mesmo, de coração, viu? Pessoal aí no FM 85,7, faixa estendida, muito obrigado. Aí Gilberto Sufi, nosso técnico externo que esteve no brinco. Deixa eu ver, não esqueci de ninguém aqui. Não, falei dos aqui, né? Guarani 2, Itabaiana 1, na Rua Batista, Gleger Zorzinho CH comentando e Breno Beretta hoje nas reportagens. Ontem a Ponte empatou, a Ponte acabou empatando 0-0 com o ABC. Quem narrou foi Roger Williams. E comentários do CH e reportagens do Pedro Piscinato, o famoso PP, né? Gente, muito obrigado pelo carinho, uma ótima semana a todos. Então agora a nossa próxima atração é sábado, hein? Que vai ser rodada dupla. Não, mas é no outro ainda, né? Só daqui a 13 dias com Guarani, CSA, Maringá e Ponte no dia 28 de junho. Ótima semana! E a qualquer momento eu volto! Se Deus